tudo bem com vocês? Eu já gostaria de começar agradecendo pela presença de todos vocês que estão aqui. Agradecer em especial a presença do Bruno e a presença do... É Walter ou Walter? É Walter. Walter. Ok, só para, né, saber certamente. E para finalizar com chave de ouro, né, essa semana que foi para lá de especial, como já havia falado, nós iremos falar sobre um tema muito interessante. E para começar essa palestra, a nossa amiga Natália, né, a nossa integrante Natália, irá falar o mini currículo de cada um, tanto do Bruno quanto do Walter. E lembrem-se de uma coisa, para adquirir o certificado dessa palestra, é só clicar no link que está aqui no chat e ele ficará disponível durante toda a palestra para vocês conseguirem o seu certificado. E também, ao fim ou durante a palestra, assim como os nossos palestrantes preferirem, as perguntas podem ir rolando e nós iremos falar, ou vocês podem levantar a mão e falar com a própria voz também. É isso. Muito obrigada. Oi, gente. Boa noite. Dá para me ouvir bem? Ouço bem. Ouvindo bem. Boa noite. Espero que todo mundo esteja bem. Meu nome é Natália, eu sou integrante do GED. E estou muito contente de estar aqui participando. Eu vou fazer uma breve apresentação, uma síntese dos currículos, porque são ambos muito completos, longos, então me perdoem se eu esqueci alguma coisa e se sintam livres para me corrigir, para acrescentar. Então, o Walter Causa Neto é Data Protection Officer do Corinthians e da Sparco, membro da Comissão de LGPD do IASP, membro da Comissão de Tecnologia e Inovação da OABSP, perito judicial do TJSP, sócio do escritório Rodante Causa Neto Advogados, relator da terceira turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OABSP desde 2016. E o Bruno Dias, que é advogado, sócio da BDFA Advogados, mestrando em Propriedade Intelectual e Inovação pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em Direito Empresarial pela FGV e em Propriedade Intelectual pela Escola Superior de Advocacia da OABSP, perito judicial em casos de propriedade intelectual, especialista em Gestão e Inovação pela Universidade Federal do Paraná, gerente jurídico da Whirlpool S.A. por 4 anos nas operações de eletrodomésticos na América Latina, com suporte às áreas de pesquisa e desenvolvimento, patentes e inovações, entre outros. Responsável pela área de propriedade intelectual, legal marketing, combate às contrafações, brand protection e contratos de transferência de tecnologia da Honda South America por 2 anos. Me perdoem pelas que eu não citei, fiquem à vontade se vocês quiserem complementar, falar alguma coisa. E passo a palavra para vocês. A gente está muito feliz, mais uma vez, de estar aqui, todo mundo participando, fechar com chave de ouro a nossa Semana de Direito Digital. E, bom, fiquem livres para falar. Por favor, Bruno, Não. vamos em ordem alfabética. Vamos lá. Não, eu queria entender como que vocês preferem que a gente conduza, né? Vocês querem que a gente faça um en passant em propriedade intelectual? Vocês querem que a gente traga alguns casos, as oportunidades do metaverso? Não sei se a gente faz um bate-bola aí. Eu vi que você é mais da privacidade, da proteção de dados do que eu. Então, talvez você consiga entrar mais no digital do que eu. Mas eu vejo um casamento muito legal entre a proteção de dados, a parte de propriedade intelectual e aplicação disso no metaverso. Mas como que vocês preferem que a gente conduza? Vocês já tiveram... Porque eu digo isso porque eu fiz Facamp, e na Facamp eu não tive aula de propriedade intelectual no meu período de faculdade. Então, tem algumas faculdades que eu vou dar palestra, aula, e eu primeiro pergunto se vocês tiveram aula de propriedade intelectual de fato, se vocês entendem um pouquinho dos elementos, assim, de marca, patente, desenho industrial, ou vocês querem que eu aborde isso, ainda que num trechinho de 10 minutos? Eu acho que vocês podem se sentir livres. Eu estou no 3º ano da faculdade, então ainda não tive muita coisa, Tá. o que a gente vê do GED, mas acho que tem vários tipos de pessoas de vários anos aqui na palestra agora, então o que for mais confortável para vocês.
Perfeito, Bruno. Eu acho interessante a gente falar um pouco de propriedade intelectual. Eu fiz Mackenzie e também não tive aula de propriedade intelectual na faculdade, fui aprender na raça depois. Então, eu acho legal a gente falar um pouco dos princípios, né, de propriedade intelectual, fala um pouco do metaverso, depois a gente mostra a salada que isso dá junto. Beleza. Posso apresentar aqui, então? Claro, fica à vontade. Deixa eu ver como que eu faço aqui. Esse aqui pra cá. Vocês conseguem ver bem? Aparece aí para vocês a apresentação? Sim, perfeito. Aparece perfeitamente. Legal. Então, falando assim, de uma forma bem simplista, tá? A propriedade intelectual ela é dividida entre duas sub-áreas, né? Então, a propriedade intelectual por si só, ela é o ramo do direito que visa garantir para os inventores, para os criadores, os direitos sobre a sua criação. Então, ela tem a divisão entre propriedade industrial e o direito autoral. A propriedade industrial ela não necessariamente aborda só questões da indústria, porque marca, por exemplo, não necessariamente está ligada à indústria, mas entra dentro da lei de propriedade industrial, que é a 9279. Então, ali a gente tem marcas, patentes, desenhos industriais, trade dress, que não está previsto na lei, mas tem uma aplicação prática quase pacífica, know-how, segredos industriais, concorrência desleal, cultivares e indicações geográficas. O direito autoral ele envolve direito de autor, direitos conexos e software. Eu vou detalhar um pouquinho de cada um deles para vocês. E aí a gente. Eu prefiro que vocês vão me perguntando ao longo da palestra, do bate-papo, né? Acho que vai ser uma palestra. Então, fiquem à vontade para interagir, para interromper, para perguntar. E você também. Falando em proteção à tecnologia. Temos aí patentes, desenhos industriais, trade dress, know-how e segredo de negócio. Na verdade, acho que eu pulei uns slides aqui. Muito bom. Aqui, pronto. Quando a gente fala em propriedade intelectual, a gente precisa pensar que você tem alguns elos da cadeia. Então, um dos elos da cadeia é quem investe em inovação, em novos desenvolvimentos. Você tem um outro elo da cadeia que é quem efetivamente cria, que às vezes é o cara da engenharia, o inventor, e você tem o elo final, que é o consumidor. Mas dentro da aplicação industrial, dentro de um negócio, você precisa pensar na propriedade intelectual como um instrumento para você ter algum tipo de vantagem competitiva. Então, pensa que o que eu gosto de chamar de ciclo criativo, ele tem 3 partes. A primeira parte é exatamente a pesquisa e desenvolvimento, quando vai se criar algo novo para aplicar num produto ou num serviço. Então, você investe em pesquisa e desenvolvimento, você coloca dinheiro, tempo, esforço nisso, know-how nisso, para você chegar em algum tipo de desenvolvimento. Seja um novo produto, como uma geladeira, uma moto, um notebook, um celular, ou algo que envolva o processo de produção daquele produto. Então, às vezes, dentro de um notebook, dentro de um celular, você tem ali 70, 100, 150 patentes, ou o próprio produto pode ser objeto de uma patente. Feito o desenvolvimento, você precisa partir para um outro elo da criação, que é a proteção da criação. Você precisa se proteger para resguardar o seu direito em cima daquilo que você criou. Então, não basta só criar e sair explorando. Você precisa garantir seu direito de uso exclusivo daquilo que você criou, gerando novos produtos, novos serviços, ou novas formas de se produzir algo, ou novas formas de se prestar um serviço. E o terceiro elo da cadeia, que talvez seja um dos mais importantes para quem investe, é a obtenção do lucro, da rentabilidade em cima daquela invenção. Você coloca aquela invenção no mercado para poder receber valor decorrente dela. E esse valor pode ser da venda, pode ser de um royalty, pode ser de uma franquia, todo tipo de propriedade intelectual, quando você protege, te gera um direito de uso exclusivo e você tem diferentes formas de explorar isso por aí. Então, você obtendo a proteção do seu direito de propriedade intelectual, você tem exploração econômica da sua criação de forma exclusiva, você tem o monopólio daquela invenção, você tem instrumentos para combater pirataria, contrafação, concorrência desleal,
você pode obter receita através de cessão do objeto da sua invenção, da sua marca, enfim. Você pode licenciar para que terceiros explorem, te paguem um royalty por ela, ou abrir franquias. E você também estimula a concorrência e o desenvolvimento de novas tecnologias pelos seus concorrentes. Quando você inventa algo, quando você inova, você passa a ter uma vantagem competitiva no mercado. E o seu concorrente passa a ter interesse em correr atrás do prejuízo quando ele vê algum outro concorrente um passo à frente. Aqui eu não vou entrar muito na parte estratégica, vou partir mais para a parte conceitual. Então, falando em marca, diferente do que todo mundo fala sobre patentear uma marca, são coisas completamente diferentes. A marca, ela não envolve nada relacionado à tecnologia, à melhoria funcional. A marca, ela é um sinal visualmente distintivo. Então, ele vai identificar um produto ou um serviço. A marca, como todo mundo sabe, é a maçãzinha da Apple, a Coca-Cola escrito, o próprio nome é uma marca. Então, a marca, ela necessariamente vai tratar de uma identidade visual. Ela não envolve nenhum tipo de tecnologia. Por isso que a gente precisa dissociar marca de patente. Então, a marca, ela tem uma função que ela vai trazer distintividade para o seu produto ou serviço, indicação de origem. Quando você compra um celular da Apple, você sabe que ele é da Apple. Você compra porque você sabe da qualidade, você sabe da procedência, você sabe que se tiver problemas, você vai ter assistência técnica. Então, você tem uma garantia de padrão de qualidade e de origem do produto que você adquire. Ela precisa de registro. Então, a marca, ela necessariamente, para estar protegida no Brasil, salvo um caso específico que eu vou tratar aqui na frente, ela precisa de registro para ter proteção. E a proteção, ela vai ficar só no país onde você proteger. Então, se você tiver pretensão de proteger em 5, 10, 20 países que você pretende exportar, produzir, comercializar, você precisa registrar em todos os países que você pretende proteger. Ela tem três requisitos principais, que são a distintividade. Ela tem que ser diferente do que já existe no mercado. Você não pode querer registrar a marca Coca-Cola porque ela já existe no mercado. Ela tem que estar disponível. Você não consegue registrar uma marca que já exista. A diferença aqui da distintividade e da disponibilidade é que a distintividade é que você precisa conseguir separar a sua marca das marcas já existentes no mercado. Vamos pensar no exemplo prático. A marca Veja, ela tem Veja para revista, Veja para produto de limpeza. Então, são duas marcas que ela tem a mesma cara, vamos chamar assim, ela tem o mesmo nome, mas são para produtos diferentes. Então, elas são marcas que elas têm distintividade entre elas. A gente tem um caso específico, que é a marca de alto renome, que eu vou tratar daqui a pouco, que quebra um pouco essa questão da distintividade. Ela tem que estar disponível, ela não pode estar registrada por outra pessoa, e ela tem que ser lícita. Você não consegue registrar uma marca ilícita, por exemplo, para você vender drogas. Você tem dois pontos específicos em marcas no Brasil, que é a marca de alto renome e a marca notoriamente conhecida. A marca de alto renome, ela é uma marca que passa a ter um prestígio tão grande que ela tem um domínio entre todas as classes. Então, quando você vai registrar uma marca, você precisa selecionar qual a classe dela. Então, você registra uma marca para fabricação de imóveis. Aí você tem uma marca parecida, mas que é para desenvolvimento de software. O INPI concede o registro, porque são marcas semelhantes, mas para segmentos diferentes. Agora, quando você tem uma marca, mas você não pode ter confusão entre elas. Agora, quando você tem uma marca que ela consegue o alto renome, que ele é requerido no INPI, ela passa a ter proteção em todas as classes, que é o caso da Honda, que é o caso da Brastemp. A gente fez esse trabalho nos anos que eu trabalhei lá. A Whirlpool, para quem não sabe, é a dona das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid, então a gente conseguiu Brastemp, o alto renome da Brastemp da Consul lá, né? Então ela passa a ter proteção em todas as outras classes. O que isso quer dizer? Que quando alguém tenta registrar a marca Brastemp para mesas e cadeiras, não vai conseguir, porque é uma marca que tem proteção em todas as classes. E aí depois a gente tem a marca notoriamente conhecida, que é a exceção do registro. Ela independe de registro. É uma marca que passa a ter um conhecimento muito sólido dentro de um segmento específico. Então, a proteção ela se restringe a determinado ramo, determinada atividade. Então, a Massey Ferguson, por exemplo, que é uma marca de tratores,
é uma marca muito conhecida no meio do agronegócio. Não necessariamente quem trabalha com software, ou o supermercado, prestação de serviço, tem conhecimento do que a Massey Ferguson faz. Mas todo mundo do meio tem conhecimento do que é e do que entrega a Massey Ferguson. As marcas elas são divididas entre 4 espécies: nominativa, figurativa, mista e tridimensional. A nominativa ela traz só o nome, sem nenhuma uma estilização da letra ou nenhum desenho junto dela, é só o nome mesmo. A figurativa, ela é só o desenho, ela não envolve nenhum nome, nenhuma escrita, como uma maçãzinha da Apple. A mista, ela tem uma junção da nominativa com a figurativa, ou ela pode ter também uma letra estilizada. A forma como se desenha a logo da Coca-Cola é uma marca mista. Ou a Brastemp, como está aqui, será que se eu colocar aqui fica melhor, né? Aí, ó. Você pode puxar minha orelha aí também, viu? Fazendo essas besteiras aqui. Eu gosto do ao vivo, online, aqui, ainda mais no Zoom. Deixa eu ver. Vocês estão tendo uma boa visibilidade aqui? Fica tranquilo, tá ótimo. Então tá bom. Então, a forma como a Brastemp coloca logo, KitchenAid coloca logo, isso tem uma proteção como marca mista. E a marca tridimensional, que é uma marca num formato em 3D, com a embalagem da Coca, essa geladeirinha que tem aqui, que é um frigobar que a gente registrou na época como uma marca tridimensional, porque a gente teve uma ação judicial envolvendo um concorrente que depois eu mostro para vocês, e a gente talvez pegou uma das únicas peritas que vai contra o Trade Dress, e a gente precisou fazer um pedido de marca tridimensional para fortalecer o nosso processo. Então, a marca em 3D, ela não envolve nomes, ela envolve a marca tridimensional envolve uma embalagem ou algo em 3D. Entrando um pouco mais na parte de proteção à tecnologia, lembrando, precisa separar a marca de patente, tá? A marca identidade visual. A parte de patente, desenho industrial, isso já começa a envolver mais a parte de indústria, tecnologia e novos objetos. Então, uma invenção patenteável, ela pode ser um produto ou um processo que tem uma nova solução técnica para um problema. Então, quando a gente fala em nova solução técnica, isso pode ser um novo produto do zero, um novo processo do zero, ou a melhoria de algo que já exista no mercado. Então, a obtenção da patente é o instrumento que vai te dar o direito de uso exclusivo daquela invenção. Então, ela tem proteção de até 20 anos, contados do pedido, e assim como a marca, você, para proteger a patente em diversos países, você precisa expandir o seu registro para outros países. Ela tem 3 requisitos básicos. A patente ela tem que ser uma invenção nova, ela não pode ser algo similar ao que já existe em algum outro lugar do mundo, então não é uma questão só no Brasil. Ela tem que ter inventividade, não pode ser algo novo, algo óbvio, não pode ser algo que surja com naturalidade, tem que ser algo criado, inventado. Então, não pode ser evidente para um profissional do ramo. E aplicação industrial, você precisa ter algum tipo de aplicação na indústria, aplicação prática, ou produzir em escala para fornecimento de mercado. E aí a gente tem 2 espécies diferentes para patentes: patente de invenção e modelo de utilidade. Quando a gente pensa em patente de invenção, é algo novo, do zero, que não existe no mercado. O modelo de utilidade é uma melhoria de algo que já existe no mercado. Então, vamos considerar como se fosse uma evolução. E o tempo de proteção é diferente. A patente de invenção ela tem proteção de até 15 anos. A patente de modelo de utilidade tem proteção de até 15 anos. Esse slide está velho, isso aqui não existe mais, tá? Essa parte dos 10 anos contados da concessão ou 7 anos contados da concessão. Isso caiu no ano passado, então agora ela só vale de fato 20 anos contados do pedido para a patente de invenção ou 15 anos para a patente de modelo de utilidade. Desenhos industriais. Diferente do que muita gente pensa, o desenho industrial ele não tem uma aplicação, ele não tem uma utilidade. Tá? O desenho industrial ele vai envolver apenas a forma ornamental
do produto, as características externas do produto. Então, tudo que envolve melhoria funcional é patente, ou segredo de negócio, know-how, que a gente vai tratar mais para frente. Mas o desenho industrial, ele só trata da parte externa do produto, tá? E ele tem uma proteção de até 25 anos. 10 anos no primeiro período, você pode renovar por mais 3 períodos de 5 anos. Um pouco diferente da patente, ele tem 3 requisitos, que são novidade, originalidade e aplicação industrial. Então, novidade, assim como o outro, tem que ser algo novo, considerando qualquer lugar do mundo. A originalidade, ele tem que ser diferente dos outros. Então, você tem que ser distintivo, ele tem que ser original, ele tem que ser único. E aplicação industrial também, você precisa conseguir replicar para comercializar no mercado. Aqui eu estou deixando sempre alguns exemplos, eu nem estou entrando muito nos exemplos para a gente não tomar muito tempo, tá? E aí, Causa, vai me corrigindo aí se eu falar alguma besteira. Não, tô acompanhando e gostando bastante aqui que você está conseguindo resumir muito bem. Você está dando um curso de propriedade intelectual em minutos, está muito bom. Vamos adiante. Obrigado. É isso aí. Eu estou enxugando porque também não adianta entrar muito no detalhe, né? E eu gosto de colocar essas imagens porque, querendo ou não, até voltando, propriedade intelectual é um negócio que é muito visual. Então, ainda mais aluno que às vezes não teve tanta vivência, que não quer entrar muito no pelo do ovo aqui da tecnologia, da patente, acho que visualmente é mais fácil para vocês acompanharem com esses slides. Por isso que eu gosto de trazer essas pequenas imagens aqui. O trade dress, ele é muito confundido com o desenho industrial. O trade dress, ele tem um ponto específico que ele não tem proteção expressa na lei. A legislação brasileira não aborda o trade dress, mas a doutrina é quase pacífica. Então, tem alguns poucos casos de alguns juízes que surfam na onda na verdade, eu só conheço... Causa, você pode me corrigir aí se eu estiver errado. Eu só conheço uma perita que é contra o trade dress, que é a Eliane Abrão. Eu não vi mais ninguém ir contra o princípio do trade dress, né? Em todos os casos que eu já tive. E eu também sou perito judicial de propriedade intelectual e tenho contato, né? Porque a gente fica se alternando nesse mercado entre assistente técnicos e perito, cada vez você está numa posição. E assim, a maioria esmagadora aceita. Eu mesmo trabalho muito em cima do trade dress. A Eliane é uma amiga, vou ser sincero, uma pessoa que assim, aprendi muito com ela. Ela vem já de antes, né, da gente. Mas é realmente a única pessoa que eu conheço que bate ainda de frente com isso. Eu não conheço, mas eu discordo piamente dela com relação ao trade dress. Tanto que existe uma pretensão de se incluir na legislação, né? Então eu acredito que talvez até ano que vem a gente já tenha o trade dress dentro da legislação. Porque a jurisprudência, vamos dizer a verdade, a jurisprudência é praticamente pacífica. Esse caso aqui da Retrozinha, que é aquele frigobar tradicional da Brastemp, eu até deixo pequenininho porque mal dá para ver as marcas. Mas esse caso aqui é escancarado. Esse foi o caso que ela disse que não é uma infração. Eu falei, cara, o cara basicamente trocou o puxador de vertical para horizontal e é isso. Ele não fez mais nada, assim, colocou uns insumos mais baratos, pés mais frágeis, mas é basicamente uma reprodução. Então a gente perdeu em primeira instância, com base no parecer dela contra o princípio do trade dress, depois a gente reverteu em segunda instância, até incluindo aqui uma marca tridimensional para tentar ajudar na decisão. Mas a gente conseguiu reverter, mas em primeira instância a gente apanhou por conta de um parecer. E juízes brasileiros conhecem relativamente pouco de propriedade intelectual, salvo algumas boas exceções. Então, eles vão muito na onda do perito. Eu também sou perito. Confesso que não é a coisa que eu mais gosto de fazer. Eu estou abrindo mão de diversos casos aqui, porque o processo... O que eu vou falar aqui pode desanimar muita gente da faculdade. Mas o processo, o contencioso, nossa, ele me cansa. Eu não consigo mais ter o prazer que eu tenho da propriedade intelectual como um todo no processo, assim. Então, hoje eu estou entrando mais com a parte de mérito, estou fazendo parcerias para outros escritórios que cuidam da parte judicial mesmo, do que tocar um processo. E a perícia, ela também tem algumas burocracias processuais. Eu estou até
pensando em deixar de lado em breve. Mas voltando para o trade dress, ele é uma vestimenta comercial. Então, diferente até do desenho industrial, ele não envolve apenas e necessariamente um produto, né? O trade dress ele pode envolver outras formas. Então, assim, uma embalagem de um produto, ainda que ela não tenha uma proteção via desenho industrial, ela pode ser protegida por trade dress, assim como um estabelecimento comercial. Quando você vê, vamos chamar de concorrentes, né, se aproveitando parasitariamente do Starbucks, isso pode ser uma concorrência desleal, e geralmente as ações judiciais que envolvem trade dress, elas têm esse casamento de trade dress e concorrência desleal. Eu já vi muito caso também de Pizza Hut, em Balneário Camboriú, por exemplo, tem a Pizza Hut, que é a mesma embalagem, mesma estrutura da Pizza Hut da original, e eles exploram isso lá. Não sei se tem algum tipo de licença, mas tem 10 anos que essa pizzaria está lá e ninguém nunca notificou, eles seguem iguais. Mas, então, o trade dress ele tem também essa abrangência que envolve uma vestimenta comercial, não só necessariamente um produto. Então, ele vai proteger aí a forma, a embalagem, a disposição de linhas, grafismos, cores e traços de um produto. Passando para know-how e segredo de negócio, isso aqui acho que vai entrar muito numa questão que talvez na faculdade a gente ainda não precise entrar. Então, a principal diferença aqui é que o know-how, o segredo de negócio, é legal você utilizar quando você consegue separar isso da patente de uma forma, o que eu costumo dizer nos lugares que eu trabalhei. Quando você pega um produto e você consegue desmontar aquele produto e entender como ele é feito, como ele é produzido, as patentes que estão ali dentro, o ideal é que você proteja por patente. Quando você faz uma patente, você redige uma patente, você precisa escrever ali no processo exatamente como você faz, como você entrega aquele produto. Então, as empresas maiores, elas têm um processo que se chama tear down. Ela pega um produto, pensa assim, a Honda vai comprar uma BMW, vai desmontar essa BMW para entender as inovações que tem ali dentro. Não necessariamente para copiar, mas para entender que tipo de inovação tem, quais são as tecnologias que o mercado está utilizando, quais são as inovações que seus concorrentes estão trabalhando. Então, esse processo ele é muito comum, ele acontece em empresas de celulares, notebooks, eletrodomésticos, carros, motos, isso é muito comum e não é uma infração, tá? Então, isso é completamente possível. Mas quando você tem ali dentro do produto, quando você abre um carro e tem uma patente ali dentro e ela está protegida, o seu concorrente não vai copiar. Ou vai tentar fazer de alguma forma diferente, ou se ele copiar uma infração que você pode bater no seu concorrente. Agora, quando ele abre, vê como você entrega, vê o que você desenvolveu, a sua inovação ali dentro, e ela não está protegida, ele pode simplesmente replicar. Você vai lá, desenvolve, investe, protege, não protege e explora. Todo aquele seu investimento de 2, 10, 5 anos vai por água abaixo, seu concorrente passa a copiar. Mas se você não tem proteção, ele pode copiar. Agora, se você consegue proteger a sua inovação de uma forma que mesmo que seu concorrente desmonte, dilua ou tente fazer o que ele quiser com aquele processo ou aquele produto e ele não consegue entender, a melhor coisa é que você proteja através de um segredo de negócio, de um know-how, de uma fórmula. Por quê? Quando você protege por patente, você tem uma proteção máxima de até 20 anos. Quando você protege por know-how, segredo de negócio, a sua proteção ela pode ser por tempo indeterminado. Então pensa na Coca-Cola, que tem a fórmula dela protegida há mais de 100 anos. Isso só acontece porque ela tem uma proteção através de segredo de negócio. Ela tem o know-how que ela protege através de um segredo de negócio. Então, isso não é publicado. Quando você publica uma patente, ela vai para o mercado. O mercado consegue entender como você entrega o seu produto. Entrando na parte de direito autoral, a gente tem aí algumas divisões e a principal diferença é que o direito autoral ele foge bastante da parte industrial, então ele não entra em novos desenvolvimentos, tecnologias, melhorias funcionais, nada do tipo. O direito autoral ele vai entrar numa proteção de obras expressas. Então aí a gente está falando de livros, músicas, composições, projetos audiovisuais, filmes, programas de computador, desenhos,
caricaturas, enfim, obras que são criações, mas que não envolvem tecnologia, necessariamente. A gente vai ter a questão do software, que pode ser uma vertente um pouco diferente, e o direito autoral ele é dividido entre duas partes, direito moral de autor e direito patrimonial de autor. Direito patrimonial é a exploração da sua obra. Quando você escreve uma música, e ela vai para o mercado, ela vai para o Spotify, ela vai para a rádio, ela te gera uma receita. Essa receita ela é o direito patrimonial do autor. Quando você vende um livro, quando você vende um projeto audiovisual, um filme, você tem a parte econômica da sua criação. Tudo que ela gerar de receita é o direito patrimonial. O direito moral de autor, ele não envolve questões financeiras, ele envolve a integridade da obra, o seu direito de ter o seu nome atrelado àquela obra. Então, quando você escreve uma música, você pode vender essa música, ou você pode licenciar, você pode liberar para que outros gravem, ou você pode até escrever diretamente para uma outra pessoa. Mas, e você pode transferir todos os direitos para ela. Então, essa pessoa vai ter direito de explorar economicamente 100% de tudo que vier daquele filme, daquela música. Mas o direito moral, que é o seu direito de ter o seu nome ali embaixo, ou nos créditos no final do filme, ele não é transferível. Então, ele precisa ser respeitado. O direito autoral, ele tem uma vigência durante toda a vida do autor ou dos autores, e ele encerra 70 anos depois da morte do autor ou depois da morte do último autor. Então, se você tem lá 10 compositores de uma música, só depois que o último falecer, passa a contar 70 anos de exploração, então os sucessores vão explorar a obra por 70 anos. Inclusive, isso tem sido bem utilizado de uma forma bem sacana, mas bem inteligente por muitos autores que já estão mais velhos e estão fazendo novas obras, colocam seus filhos mais novos, às vezes de 15, 18, 10 anos, como compositores, porque aí eles vão poder explorar a obra por muito mais tempo. Até uma brecha, né? Até a mãe do nosso memorável Denis Borges Barbosa fazia isso. Ela era compositora e ela punha os filhos como autor. E eles hoje ainda estão aí, né? O Denis já faleceu, infelizmente, uma pessoa brilhante, mas o irmão dele ainda tem obras nesse sentido. Eu acho uma boa sacada. Correto, não sei se eu acho, mas é uma boa sacada. É interessante a gente falar também que o direito autoral ele não depende de registro, né? Uma prova de anterioridade. Você precisa ter uma prova de que você, no tempo, expôs aquilo de alguma forma, né? Você fixa no tempo. Exato. E é legal, assim, um ponto até que muita gente me pergunta sobre a proteção de uma ideia. Então, o que eu falo de uma ideia é a mesma coisa do direito autoral. Você não consegue proteger o que está dentro da sua cabeça. Então, a proteção ela passa a existir para o direito autoral a partir da exteriorização, quando você tira da sua cabeça e coloca no mundo. Quando você escreve uma música no papel, coloca no computador, ou quando publica um vídeo no YouTube. Então, o fato de não precisar de registro desburocratiza muito para um autor. Então, você pode escrever uma música, uma composição, e mandar para você mesmo. Antigamente, muita gente fazia isso por Sedex. Hoje muita gente faz por e-mail. E tem Octores, né? Por exemplo, sem fazer propaganda da plataforma, tem outras. Sim. Tem plataformas digitais que até usam tecnologia blockchain e você consegue fixar aquilo com validade pelo menos para 84, 86 países, alguma coisa assim. O que faz sentido quando a gente vai levar isso para o metaverso depois. Mas vamos continuar. Desculpa, Bruno. Vamos lá. Não, imagina, que é isso. Aqui a ideia é que seja esse bate-bola mesmo. Então, o software, para a gente terminar a parte geral, assim, eu não quero entrar muito em cultivar e tudo mais, porque senão o povo vai embora. Sexta-feira à noite, né? Sexta-feira fala de cultivares. Pô, nem quem trabalha com propriedade intelectual gosta de cultivares. Imagina no terceiro ano da faculdade. Então, a parte de software, ela tem uma proteção por uma lei específica, mas ela é majoritariamente ali dentro do direito autoral também. Você tem um mecanismo de se proteger o software também por patente, mas é quando você preenche os requisitos da patenteabilidade. Então, ela tem que ser uma criação técnica que preencha todos os requisitos da patente se você pretende proteger um software como patente.
E o software ele vai ter os mesmos direitos aí dos direitos de autor. Então, tem uma lei específica, mesmo sendo um direito autoral, tem uma lei específica, e a gente tem duas grandes frentes dessa proteção de software. Quando envolve uma criação cultural, uma obra, uma parte visual assim do software, você protege por direito autoral. Quando o seu software tem uma aplicação técnica boa, que você tem ali novidade, aplicação industrial e atividade inventiva, você passa a poder ter proteção do software via patente. Eu não quero entrar muito na parte técnica ali, porque senão começa a bugar a cabeça de vocês. A parte de criação de empregado é uma coisa que eu acho legal porque é da vida de muita gente. Então, quando você tem uma criação dentro de uma empresa, você tem basicamente 3 tipos de invenção ali dentro. A invenção que ela é feita por quem é contratado para aquilo. Então, pensa que uma empresa, como vou usar o exemplo da Whirlpool aqui, a Whirlpool tem uma área gigante de R&D que são engenheiros que são contratados para desenvolver produtos. Quando esses caras estão dentro da empresa para desenvolver novos produtos, eles já são remunerados por isso. Então, não necessariamente a empresa vai ter que pagar esse cara por um desenvolvimento. Boa parte das empresas faz isso, a própria Whirlpool faz isso, alguma premiação por uma nova patente, uma nova criação. Mas esse cara ele já está sendo remunerado pelo trabalho dele. O objeto do contrato de trabalho dele é exatamente o desenvolvimento, novas criações. Você tem as invenções que elas são livres, de pessoas que estão dentro da empresa, não necessariamente para desenvolver, mas elas podem desenvolver alguma melhoria no fluxo, num produto, num processo para a empresa. Nesse caso, a criação ela pode ser dividida entre o empregado que criou e a empresa. Se esse cara utilizar as ferramentas da empresa, se esse cara estiver ali dentro e não for dentro da função dele. E você tem a invenção que ela é completamente fora do job scope, né? Fora do objeto de trabalho de quem criou. Então, o exemplo clássico de uma faxineira que está todo dia ali na linha de produção, ela começa a ver um problema na linha de produção e ela, na casa dela, desenvolve uma melhoria e ela passa a aplicar aquela melhoria dentro da empresa. Então, ela desenvolveu fora da empresa, sem utilizar os insumos, o tempo de trabalho dela na empresa, e não é o escopo de trabalho dela, desenvolve em casa, aquela invenção é dela. Ela pode, obviamente, ceder ou vender para a empresa, mas, na prática, a invenção foi criada completamente de forma independente. Nesse caso, ela passa a ser a titular da criação. Eu trouxe aqui alguns exemplos práticos de casos alguns que eu trabalhei, outros que eu apenas estudei, e outros que eu acho interessantes. Assim, a gente falando no direito autoral, né? Independente do registro, a gente tem um caso clássico do Ai Se Eu Te Pego, do Michel Teló, que é uma música que não é dele, né? Ele foi só o intérprete. Foi uma música que foi criada ali, se eu não me engano, por 6 autoras diferentes, e 3 delas registraram a obra e licenciaram para o Michel Teló poder gravar. Mas, na prática, outras 3 autoras, que eram aparentemente amigas, criaram a música junto das 3 iniciais, numa viagem para Porto Seguro, e depois conseguiram provar isso judicialmente e elas passaram a ter direito de exploração junto das outras 3. Esse foi um caso que teve mais de 15 milhões de reais congelados até a solução da disputa para ver quem era de fato o autor da obra. O Michel Teló, ele nunca foi envolvido como um infrator nessa obra, porque ele foi apenas o intérprete. Então, aí tem a diferença, né, quando a gente fala do direito autoral, de quem compôs, nesse caso, que é o direito de autor, e o direito conexo, que é o direito do intérprete. Então, o Michel Teló ele não escreveu, mas ele interpreta a música. Então, ele tem um direito sobre o fonograma que é gerado, sobre a música que a gente escuta no Spotify. Aquilo ali é um fonograma. E a obra é a música escrita, literal. Quem escreveu, quem compôs a música. Esse caso da motocicleta, esse é um caso que eu trabalhei dele do começo ao fim, na Honda, contra a Shinerai. É um caso bem bizarro, assim, porque é igual. Vocês não encontram diferença entre as motocicletas, a não ser a marca que fica estampada nela. Esse caso aqui a gente não tinha o desenho industrial, então a gente entrou com uma ação judicial com base em trade dress e concorrência desleal.
Nós juntamos, inclusive, relatos de consumidores dizendo, bom, mas as motos são iguais. A gente teve... Assim, a gente fez o que a gente chama de laudo semiótico, né? A gente faz a sobreposição das motocicletas, analisa peça por peça, a igualdade entre as motos, a igualdade entre as peças. E a gente teve um caso um pouco mais escancarado aqui, porque numa feira, Feirão Duas Rodas, né, que tem em São Paulo, tinha um stand da Shinerai expondo essa motocicleta. E aí, quando a gente perguntou, a gente foi a paisana, a gente perguntou para o cara da Shinerai, falou, mas você não tem muita assistência técnica, é uma marca nova no Brasil e tal, onde eu encontro peça? E eles chegaram a falar que caso não encontrasse peça da Shinerai, as peças da Honda serviriam na motocicleta deles. Então, assim, tamanho da infração. E aí tem uma outra sacada que é genial dos japoneses, que, assim, é um aprendizado trabalhar com eles. Eles deixam dentro dos produtos uma peça inútil. Então, dos carros, das motos, quase todos têm uma peça que é inútil. Então, aqui nesse caso da moto, tem a peça que segura o farol, ela tem 2 furos, que não tem nenhuma utilidade. E aí, na perícia, isso foi tratado, questionando os engenheiros da Shinerai qual que era a funcionalidade daquela peça. Aí o cara inventando, tipo, porque isso aqui é uma questão do ar, do vento. E os japoneses falaram, não, isso aqui não tem utilidade nenhuma, isso aqui a gente coloca na motocicleta exatamente para pegar infrações. Então, esse é um caso bem interessante. O caso da Johnny Walker com o João Andante, eu advogo para a Diageo também, que é a dona da Johnny Walker. Eu não trabalhei nesse caso diretamente, foi o Dânimo. Esse é um clássico, né? Assim, é quase uma paródia, mas não é uma paródia. O João Andante é uma cachaça de Minas Gerais que tenta surfar na onda da Johnny Walker, né? A gente tem aqui o Lorde da Johnny Walker e tem o andarilho da João Andante. Não dá para dizer que não é criativo, que é bem criativo, mas é uma forma de aproveitamento parasitário, né? Esse caso é bem emblemático. O caso da maizena e a lisena também, se você pega uma pessoa no supermercado, esse caso é um caso muito bom de trade dress também. Você pega uma pessoa no supermercado que usa um grau 4, se você coloca maizena do lado de alizena, a pessoa leva embora. Os casos da Apple e da Samsung são alguns, né? Mas são casos de desenho industrial, são casos de patentes. Então, aqui, desde a parte do touch, da conectividade, do design, de você ter uma tela preta. Essa ação aqui ela é uma ação de mais de $1 bilhão. O acordo, se eu não me engano, foi em segredo de negócio, mas, se eu não me engano, foi um acordo de mais de 800 milhões de dólares por conta da infração da Samsung contra a Apple. Eu trouxe, assim, de uma forma muito superficial, corrida em meia hora, um curso de PI. Vou até parar aqui, deixa eu ver. Mas que foi muito bom, parabéns, viu, Bruno? Muito bom. E assim, né, levando para os alunos, vocês viram quanto é complexo a propriedade intelectual quando você está trabalhando num território específico, né, e dentro de um contexto legal que é centralizado. Imagina quando a gente leva isso para o metaverso, que a gente tem um problema de territorialidade enorme, a gente tem um problema, por exemplo, dos bens digitais, né? Pegando o gancho no que o Bruno falou, né? As marcas, por exemplo, elas são direcionadas para classes. Essas classes, elas são classes de produto e classes de serviço. Que, aliás, se um dia vocês quiserem se divertir um pouco, pega essa lista de classe e vê o nome dos produtos que existem ali. Vocês vão dar risada, porque tem coisas que falam, isso não existe, barbatana de tubarão tem lá, entre as classes, entre os produtos. Mas, passando ao largo disso, então, quando você tem tudo muito estruturado, já é complexo. A hora que você vai para o ambiente digital, por exemplo, você tem uma marca direcionada para a classe 25, vestuário, para um tênis. Quando você tem um tênis virtual, um bem virtual, a solução, né, criativa que nós profissionais de PI inventamos é a classe 9 ou a classe 41, né, que é o bem digital, um tênis digital ou o fornecimento de um bem digital, né, 41 com serviço e 9 com produto. Isso já vai começando a ficar complexo. Agora, para mim, assim, o que fica mais perturbador é a questão da territorialidade no metaverso. Não sei se o Bruno concorda comigo, porque o que acontece, né?
desmistificando a ideia de que o metaverso é um território. Ele não é um território, na verdade, ele é um ambiente ficto de interação, mas que parte de diversas plataformas que estão, de certa forma, conectadas uma à outra. Então, vamos supor, você acessa o metaverso através do Decentraland, é um exemplo, ou através do Sandbox ou de qualquer outra plataforma. Essas plataformas, elas estão sediadas em algum país efetivamente. Você, quando vai usar, tem um termo de uso daquele país. E assim, e você entra por ali, você consegue ir para outras plataformas que estão em outros países com termos de uso de outros países. E como o Bruno disse, por exemplo, quando você registra uma marca, ela está registrada para o teu país. Se você quiser levar para os outros países, hoje, graças a Deus, é até menos burocrático com o protocolo de Madrid, mas ainda muito caro para o brasileiro. Você levar realmente uma marca para outros países é um investimento substancial. Não para as empresas grandes que o Bruno citou aqui que ele trabalha, mas para a empresa média é quase inviável. A gente não consegue. Se apresenta um orçamento para o cliente, ele fala, não, agora nesse momento eu não consigo. E aí o que acontece? Vamos imaginar, você tem uma marca aqui no Brasil qualquer, existe essa mesma marca registrada num outro país, está todo mundo interagindo no ambiente que o termo de uso é ainda de um outro país. Como é que a gente resolve essa salada? Essa é a provocação que eu faço. Vamos supor, no caso ali, usando o teu exemplo, Bruno, das motos, né, da Honda e da Schneider. Você está num ambiente que a Honda tem uma proteção efetiva, você trabalhou com a ideia de trade dress, tudo bem, isso até daria para trabalhar de uma forma internacional, mas assim, vamos imaginar que a gente está num ambiente que a Schneider também tem a proteção para isso, conquistada em algum outro país que a Honda não tivesse ativa. Que é um exemplo, é uma coisa já mais da minha idade, vocês são todos muito mais jovens. Mas existia uma marca de surfwear, quando eu era jovem, que é a Ocean Pacific, que era OP, era muito famosa. Uma marca internacional. Só que aqui no Brasil o registro foi feito por um terceiro que não tinha a ver com o braço mundial. Tanto que, na época, o circuito de surf mundial não passava pelo Brasil, porque a OP era uma das patrocinadoras e a OP do Brasil não era. Só que, assim, aqui no Brasil, a pessoa conseguiu a marca legalmente. Então, assim, você tem dois direitos, cada um no seu ambiente, que eles não conflitam. A hora que você vai num terceiro ambiente, que você começa a ter dúvidas de territorialidade, porque o usuário está acessando de um país, a plataforma está sediada em outro país, a marca está registrada em outro país. A gente começa a ter um problema, eu fico olhando para a OMP, viu, Bruno? Para a WIPO, né? Para a OMP, falando assim, cara, vocês vão ter que criar uma normatização aí. Botar esses caras para trabalhar na Suíça, né? Socorro, né? A OMP, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que faz um trabalho muito bacana de harmonizar, né, os países todos, mas que está com uma lição de casa com essa história de metaverso assustadora. Inclusive, para quem tiver um pouco mais de interesse na matéria de propriedade intelectual, a OMP tem um curso via INPI, que é o DL 101. Geralmente tem de 3 a 4 vezes por ano, tem um material muito bom, e é um curso bem didático, assim, é um beabá super bem feito pela OMP INPI. É bem legal. E assim, quando você vai, por exemplo, direito autoral, eu acho que no metaverso é uma das coisas que dá para trabalhar um pouco melhor, por você não depender de um registro, você não está preso a uma territorialidade, você joga lá numa plataforma, uma vez, principalmente hoje com blockchain, você prova a tua anterioridade, você consegue. Só que mesmo assim, a plataforma está sediada lá em Singapura. Como é que um autor brasileiro vai custear uma ação judicial em Singapura? Começa em $30 mil. Aqui o pessoal faz ação por R$300, lá começa em $30 mil uma ação. Às vezes não vai compensar. Então, a gente está no momento de destrinchar algumas coisas muito delicadas, porque assim, é um ambiente ainda não regrado de uma forma sistêmica, de uma forma holística. Em cada país, lógico, você vai ter um termo de uso, você tem regras específicas, né? Mas as questões de conflito, de violação, mesmo, por exemplo, o desenho industrial, a gente começa a ter não tanto desenho, mas a gente começa a ter criações, por exemplo, tem uma plataforma de moda que chama Fabricante, que qualquer um de nós, a gente entra lá, a gente cria um vestuário e eles colocam a venda no NFT. Então, assim, é um produto que está NFT, é monetizado, só que assim, a gente está criando uma plataforma, essa por acaso está na Holanda. Quem é que vai estar protegendo a gente? Que direito se aplica?
Eu não entendo do direito da Holanda. Não sei se você entende, Bruno. Então, eu não sei se está protegido ou não, mas eu criei uma coisa que eu estou vendendo, que eu tenho royalty, né? Quando é o NFT, ele permite que você crie uma ferramenta de royalty, que sempre que ele for vendido, você também recebe recurso financeiro. Então, assim, a gente está num momento, né? E isso me preocupa bastante em relação à propriedade intelectual no metaverso, é uma coisa muito recente. Eu fiz um texto faz uns 4 meses. Na época quase não tinha, na verdade não tinha texto em português ainda falando disso. Eu fui atrás de Singapura, que era onde estava começando, fui atrás de alguns textos americanos, o pessoal que estava inventando solução, e hoje a gente já tem aí uns 30, 40 textos de boa qualidade na internet, porque assim são reflexões, porque na prática os problemas ainda não aconteceram efetivamente no metaverso. Eu estava passeando no metaverso esses dias e num local lá tinha o logo da IBM, só que era IMB com a mesma tipografia. Então, assim, para mim ali tem uma violação clara. Né? E eu ia até tirar um print na hora, não tirei, até preferi não tirar, não ficar criando polêmica, mas assim, tem uma violação. Eu estava no ambiente do Decentraland. Agora, assim, aquilo está realmente infringindo? Não está? Qual direito se aplica ali? Será que a IBM ainda também não viu isso? Porque era uma coisa ainda pequena. Será que compensa a IBM brigar numa coisa ali que talvez não tenha nem um E reflexo? onde vai brigar, né? Aonde vai brigar? Exatamente esse é o problema. Né? Hoje eu estava conversando, né, fugindo um pouco do nosso assunto, mas ainda no metaverso, com uma amiga advogada falando de relações de trabalho no metaverso. Qual é o local da prestação de serviço? É onde está a empresa ou onde está o funcionário? Eu não sei. Tem tese para tudo. Então, assim, aonde é o local da violação do direito da propriedade intelectual? É onde está o cidadão? É onde o direito está registrado? Onde tem o termo de serviço da plataforma? Então, gente, olha, se vocês esperavam sair daqui com soluções, vocês vão sair com dúvidas, porque é uma coisa que está sendo construída. E cabe a vocês lapidarem isso. É a geração de vocês que vai estruturar realmente isso. Né? São complexidades muito profundas, né? Você fazer uma perícia, por exemplo, num contexto de um país, numa lei, com registros específicos, já é difícil. O Bruno está falando que já até está perdendo paciência de fazer perícia. Imagina quando você tem lá, você nem sabe que lei aplicar, de que país, aonde a violação aconteceu. Às vezes você vai ter ainda um outro problema, porque o metaverso ele parte de uma ideia de descentralização. Uma coisa somos nós, por exemplo, criarmos avatares com os nossos nomes, com os nossos IPs, com as nossas estruturas. A gente não pode esquecer que também existe a Deep Web e também existe o Deep Metaverso, onde as pessoas vão usar os VPNs para criar avatares que não são reais, que você não identifica o IP. Como é que você acha esse cara se ele está violando o teu direito, se ele está violando a tua obra? Aonde você vai brigar? Você vai brigar com a plataforma, mas não necessariamente o metaverso está vinculado a plataformas oficiais. Você tem a ideia como é descentralizar, você vai ter plataformas ali também que não são ortodoxas, vamos usar essa palavra, né? Olha... Dentro do mundo real você já tem essa dificuldade. Imagina lá fora, aquele caso emblemático do carro inteligente da Tesla que atropelou um robô. Exato. Como é que você faz? Exato, assim, e quando você começa a misturar, né, a questão dessa tecnologia latente hoje, a gente acaba sempre indo para a ideia de inteligência artificial como autora de inventos, de patente. Assim, em geral, a jurisprudência do mundo não reconhece. Até quando, né? Porque, na verdade, você já tem o deep learning, que a máquina aprende com a máquina, ela já começa a criar coisas sozinhas que não foram alimentadas. E assim, e quando você tem uma inteligência artificial atuando no metaverso, então, você vai ter um registro de cronologia, por exemplo, um direito autoral, mas uma criação de uma patente, né? Você começa a ter a questão das patentes, por exemplo, na minha visão, no metaverso, mas no hardware, né? Você não vai ter aquilo no ambiente digital, você não vai ter necessariamente. Eu acho que até tem caminhos ali, mas o forte vai ser no hardware, né? Na questão dos óculos, dos equipamentos, né? Já existe até um equipamento para você dar beijo virtual, que eu não consigo imaginar direito como funciona isso, mas já existe, aquilo é hardware. Eu acho que vai ter uma eclosão de hardware pensando no metaverso. Mas quando você fala em desenho industrial, quando você fala em direito autoral, é muita coisa, porque qualquer um de nós hoje cria um NFT.
né? Tem NFT, tem o NFT aquele do mais famoso, né? Do Beeple, que são aquelas 5.000 imagens, foi vendido por quase 70 milhões de dólares. É um NFT, qualquer um de vocês cria uma carteira, né? A geração de vocês é muito mais fluente nisso do que a minha, mas você cria uma carteira aí no MetaMask qualquer, você cria suas obras, você coloca elas para leilão, e de repente aquilo faz sentido e você vai ter uma monetização. Você tem uma obra autoral ali, você tem uma cronologia. Mas e se você usar uma imagem que você pegou da internet e não necessariamente é sua? Porque isso acontece. Existe aquela ideia de que tudo que está na internet é livre. Não é. E existe também um mercado que explora exatamente isso. Tem diversos criadores, fotógrafos que criam esse tipo de imagem. Coloca no Google, você pega, explora no seu negócio, coloca no seu anúncio, na sua propaganda, e depois você recebe lá a notificação te cobrando 3, 5, 10 mil reais pela imagem que você está usando no Google, quando você usa ela de forma... Sim. Uma exploração econômica. Inclusive, lugares que se chamam free pick, eles vão te cobrar se você utilizar de forma comercial as imagens que estão ali. Até como curiosidade, existe, né, aquela ideia do copyleft, que seriam plataformas de pessoas que criam obras justamente ou para serem continuadas pelos outros ou para serem usadas livremente. Mas fica muito sutil, né, o que você realmente pode usar ou não. Aí, de repente, você cria uma arte visual baseada em pequenas... você junta algumas obras, cria uma terceira obra derivada, e aí você cria um NFT, coloca lá para vender, de repente você vai ter uma ação judicial. Agora, isso se você está todo aqui, mas se você pegou a foto da pessoa que está lá, por exemplo, na Nova Zelândia, ele vai brigar com você aonde, né? A legislação não acompanha a inovação, não tem jeito. Isso aí... Esse é um ponto que eu ia pegar um gancho teu, Bruno, quando você falou, né? O processo judicial, eu estou fora de contencioso, né? Pelo amor de Deus. Vocês viram que o Bruno falou que uma patente ela dura 20 anos. O que adianta hoje, com o ritmo da tecnologia, uma patente de 20 anos que demora 7, 8 para ser deferida? O dia que for deferida, ela já está obsoleta, ó. Mas tem 13 anos para explorar. Explorar o quê? Aquilo morreu já. Né? Então, a legislação ela não está andando no mesmo ritmo do que a tecnologia. Uma ação judicial por uma violação, ela vai levar, às vezes, 4, 5 anos. Gente, a hora que você vencer, que você realmente tem o direito exclusivo, aquilo já acabou. Não faz sentido mais, né? E os valores são muito baixos também. Você pega esse caso da Johnny Walker, durou anos, uma ação que de 50 mil reais. Nos Estados Unidos, você tem ainda a figura do punitive damages, né? Que quando você explora uma inovação de outra pessoa, você tem, além do prejuízo gerado, você tem essa punição por ter copiado uma invenção de outra. Aqui no Brasil, você não tem essa figura do punitive damages, né? E até porque, assim, eu vou mais longe, até pela nossa economia, ela ser uma economia muito frágil, você não consegue usar réguas para dizer o quanto uma empresa deixou de faturar e o quanto a outra faturou mais em função da violação. São tantos elementos externos que ainda que você faça um estudo contábil profundo na venda de um produto, né? Esse vendeu menos, esse vendeu mais, você nunca vai poder concluir que foi só pela violação. Essa, então, inclusive, é a perícia mais chata que tem para mim. É dimensionar o quantum. Pô, é chata demais, é difícil, porque tu pega um ponto de partida assim que você fala, tá, mas para onde eu for aqui não vai dar um negócio exato, seguro, é mais confuso, né? E a legislação realmente ela não consegue acompanhar a inovação. Isso que você falou da estratégia, né? Quando você tenta proteger uma patente no país, ela demora muito para ser concedida, tanto que no período que eu estava na Whirlpool, quando eu entrei, o Brasil era considerado categoria B, no nível de prioridade de proteção. Então, quando a Whirlpool tem plataformas no mundo inteiro. Então, o Brasil desenvolve ali geladeira single door, que é geladeira de uma porta só. Aí lá nos Estados Unidos tem o desenvolvimento da lave seca. Aí em um outro lugar tem o desenvolvimento daquela geladeira de 3 portas. Tudo mais. Então, isso é regional. Quando uma região desenvolve, a empresa lá nos Estados Unidos, o time de PI técnico vai analisar e falar, tá, esse desenvolvimento aqui é legal a gente proteger no Brasil, na Índia, na China, no México. Tem um pacote de países onde se protege ou não. Então, quando você tem lá categoria A,
São aqueles países que tudo que é desenvolvido vai ser protegido ali. Categoria B, geralmente sim, mas em algumas situações excepcionais não precisa. Não adianta querer fazer uma patente, ou um desenho industrial de uma geladeira super sofisticada na Índia que não vai ter comercialização. E aí você tem o C, que é tipo, vamos analisar caso a caso. Aí você tem o D, que é, tá, a regra é não proteger porque a proteção ali é muito ruim, é muito fraca, ou demora muito, e quando proteger a gente já está com outra coisa no mercado. Vamos proteger apenas o que é estratégico. Então, quando eu estava lá, a gente era B, caiu para D, no meu último mês estava como C. Então, assim, desenvolvemos, vamos analisar se faz sentido proteger no Brasil ou não. Mas você pega os Estados Unidos, por exemplo, tudo que é desenvolvido protege nos Estados Unidos, porque a proteção é muito mais rápida, mais eficiente. A análise de uma patente no Brasil é muito boa, mas ela demora muito. Então, você cobre a cabeça e descobre o pé. Exatamente. E assim, né? E aí, a hora que você leva isso para um ambiente internacional, vamos imaginar o metaverso como um ambiente internacional, porque você tem participantes de todo quanto é lugar, você faz o pedido de registro de uma patente aqui no Brasil, que leva em média, hoje menos, né? Mas levava em média 7, 8 anos, e você está num ambiente, por exemplo, com o Japão, que estava uma média de 6 meses, né? De deferimento de patente, não era isso, Japão? Você que tem mais experiência até com empresa japonesa. Eu não lembro de cabeça. O Japão acho que estava com coisa de 1, 2 anos, porque assim, a gente começou a usar uma estratégia lá de lei do bem, que a lei do bem você passa a ter um benefício fiscal quando você gera uma patente a partir de um projeto que você desenvolveu. Só que aquele benefício você pode usar ele como crédito só depois que a patente é concedida. Então você tem um projeto que você gasta 20 milhões, aí só depois de 8 anos você tem a patente para você explorar 20% daqueles 20 milhões. Então o que a gente passou a usar como estratégia? Isso era bem discutido com o fiscal, inclusive. Vamos registrar em outros países também, onde a proteção é mais rápida. E traz para o PCT. A China, por exemplo, que é 9 meses. 9 meses você tem uma concessão de patente na China. Então, esse projeto aqui teve um investimento muito alto, vamos proteger na China também, porque ali a gente consegue ter uma proteção mais rápida e a gente consegue explorar aqui no Brasil uma carta patente, porque a lei não fala se a patente ela tem que estar concedida no Brasil ou não. Diz que você tem que ter uma patente concedida daquele projeto. E passava. Né? Não sei como está hoje, mas passava. E aí você vê essa discrepância de tempo, quando você vai para o ambiente internacional, então, de repente, assim, você começa a patente aqui, você dá a entrada, a pessoa dá a entrada no outro país, ainda não teve a concessão aqui, lógico que vai dar briga, mas briga onde também? E aí a pessoa tem uma concessão muito mais rápida no outro país e está todo mundo brigando no ambiente internacional, ficto ainda por cima, que um tem um registro deferido e você aqui não tem, ainda que você tenha começado antes, muitas vezes, né? Então, você fica com um problema. Só fazendo um paralelo, fugindo um pouco da questão do metaverso, mas pegando um gancho do Bruno também, da questão das provas, né? Que a gente estava falando que é muito difícil você dimensionar o quanto, mesmo que você faz uma perícia. Uma coisa que eu vejo bastante como perito, e eu acho que o Bruno também, é a má estruturação das provas por parte dos advogados. Então, assim, quando você vai entrar com uma ação, você tem que organizar as provas ao máximo e assim, não tem que ter aquela ideia de que eu vou jogar tudo aí, o juiz se vira. Não, o juiz não se vira, o perito não se vira. Se aquilo não estiver muito bem organizado, tudo ali, não adianta você alegar sem a prova, não adianta você não ter a prova organizada e bem relacionada. Então, muitas vezes o que a gente vê de dificuldade na perícia, quando são escritórios de IPI, por exemplo, isso não acontece. Aquilo já vem tudo super organizadinho, mastigado, né? E você consegue ser super objetivo nos elementos que realmente são importantes. Mas às vezes vem escritórios que não são especialistas na área e aquilo é tudo muito jogado. Então, até uma mensagem que eu deixo aí para vocês que estão no terceiro ano, gente, processo é prova. Vocês têm que ter muito cuidado com a prova. Não adianta escrever uma peça maravilhosa e não ter prova do que você está falando. Às vezes uma peça extremamente sutil e com prova contundente, você ganha ação. Porque o que a pessoa precisa é prova para tomar decisão. O juiz ele precisa tomar decisão em cima de alguma coisa. Né? E aí imagina quando a gente vai para o ambiente virtual que a gente não tem essa alguma coisa. Exatamente. E juiz no Brasil também, para a propriedade intelectual, é muito visual. Não adianta você colocar lá uma análise super técnica.
se você conseguir mostrar para o juiz que esse produto é cópia desse, um slide vai valer muito mais do que 70 páginas que você vai colocar ali. Então, esse era o exercício que a gente fazia nas ações, assim, principalmente da Honda. Pegava, fazia um laudo semiótico, assim, colocando lado a lado os produtos e as peças e tapava onde estava o logo. E falava, cara, tá aqui a moto de um, tá aqui a moto do outro. Tenta diferenciar, embaralhar os produtos, você não consegue ver a diferença. Então, a propriedade intelectual, principalmente na parte de marca, de alguns casos de direito autoral e de trade dress, até de alguns casos de desenho industrial, é muito visual. Não é marca principalmente, não é um negócio. E a marca ela tem outras frentes, né? Você tem a questão da fonética, você tem dando um exemplo, eu implementei na Whirlpool um programa de brand protection. Então a gente vasculhava na internet infrações das marcas Brastemp e Consul. Eu tirava mais ou menos de 500 a 700 infrações de cada marca por mês. Ali o cara vendia produto falsificado, falava que era Brastemp, falava que era Consul. Aí quando o cara... E assim, ó, os infratores, eles vão evoluindo tanto quanto a empresa, e mais do que a legislação. Então, o cara falou, tá, beleza, você está conseguindo monitorar que eu estou usando Brastemp no meu produto. Então, peraí, eu vou trocar esse Brastemp que está com M, vou passar para N. Ou ele coloca 2 P's no final, ou ele faz alguma coisa que vai para uma fonética, assim, que ele consegue ainda, através do algoritmo, captar cliente, e aí a marca não encontra. Aí a gente começou a mudar para pegar também palavras semelhantes, palavras parecidas. E aí o cara muda um pouquinho mais. Ele pega uma imagem, eu não vai nem compartilhar a tela, mas pensa assim, ó, quando você abre um site, ele tem um fundo branco. Esse cara, ele colocava as marcas, às vezes, no fundo branco, com a letra branca. Porque quando você entra no site, você não encontra a marca que está infringindo. Ela está ali, no fundo branco. Ela está lá, mas você simplesmente não acha. Então, assim, o cara, ele vai arrumando infração e vai melhorando o processo de infração dele. Eu trabalhei um tempo da Honda, a gente fazia muita apreensão de produto falsificado. Então, todas as alfândegas recebiam produtos falsificados. E aí comunicavam a marca para a marca tirar o produto, entrar com uma ação judicial ou confirmar se os produtos eram efetivamente das marcas. Eu viajei para o Panamá num congresso só para falar sobre produtos contrafeitos. E ali eles apresentaram todo tipo de infração que tinha, de contrafação. A pessoal da Adidas e da Puma apresentou uma infração de 9 containers que chegaram no Porto de Santos, que eram tênis, que não tinham marca nenhuma. Então ele pode entrar sem marca nenhuma, porque em tese não é uma infração. E aí quando esse container saía do porto, ia para as lojas, para quem comprou, o cara lavava o tênis e a marca aparecia. Então ele vinha com a marca com infração, só que ele vinha com uma camada para ofuscar a marca. Então passava da alfândega, aí chegava lá na lojinha do cara, o cara passava uma água no tênis e colocava no mercado. Então assim, os infratores são geniais também. Então assim, a inovação ela anda muito rápido, a infração anda muito rápido e a legislação vai ficando para trás. Porque você faz o que com um cara desse? Ele entra no Brasil também sem infringir a marca, mas a hora que ele está aqui dentro ele passa a infringir. Até nesse sentido, tem uma pergunta da Giovana aqui, perguntando se o nosso ordenamento jurídico tem algum consenso sobre o assunto. Né? O assunto, eu imagino que ela está falando da propriedade intelectual no metaverso. Olha, Giovana, né, eu vou falar por mim, depois o Bruno fala por ele, mas assim, o metaverso ainda, em termos, principalmente aqui no Brasil, ele ainda está começando a se estruturar. Eu ainda não tenho notícias de que tenha havido conflitos que tenham sido regulados aqui por alguma das varas aqui no Brasil. Em termos de legislação, a gente não tem nada que fala sobre o assunto. Né? Quando eu disse que o pessoal está registrando marcas, já pensando no metaverso, mas também é uma construção ali, vamos dizer assim, criativa, né, de se usar a classe 9, de se usar a classe 41, às vezes 42, 43. McDonald's fez isso, né? Sim, o McDonald's fez isso. O McDonald's está, por exemplo, na classe 43 como restaurante virtual.
né? E assim, isso não existe na descrição, porque até quando você vai registrar uma marca, você tem duas opções. Tem os subitens já pré-estabelecidos, que é uma recomendação para quem está começando, porque senão você vai ter um monte de exigência. E tem a outra, que é a possibilidade de você descrever o produto que você quer identificar, que é uma coisa muito mais técnica, você precisa tomar muito cuidado para estar efetivamente dentro da classe, né? E essas empresas que estão passando a registrar essas marcas, o McDonald's, a Puma, a Nike, né? O próprio Starbucks, muitas direcionaram já para bens virtuais, né? Para alimentos virtuais, mas usando o quê? Criando uma descrição que é uma construção criativa, né? Que não existe na legislação. Então, não existe no nosso ordenamento jurídico, pelo menos que eu tenha conhecimento, nada em relação à propriedade intelectual no metaverso no Brasil, né? A gente talvez tenha alguns países asiáticos que estão com a coisa um pouco mais evoluída, que tem acontecido mais coisa. Na Europa, principalmente a questão das marcas de luxo, tem acontecido bastante movimento, né? Já teve Fashion Week no metaverso, que não foi uma experiência realmente de sucesso nesse primeiro momento, mas você tem, por exemplo, movimentos financeiros muito grandes de Gucci, de Dolce & Gabbana, de algumas marcas que têm vendido bens digitais por valores realmente expressivos. Então, assim, quando você começa a ter um movimento efetivo, eu acho que você começa já a ter algum tipo de conflito. No Brasil, o que a gente tem visto, assim, eu vira e mexe, entro no metaverso para dar uma fuçada, para ver como as coisas estão indo, e mesmo as grandes empresas, você aqui tem dificuldade para encontrá-las no metaverso. Eu encontrei a Samsung, né? Você tem lá um prédio da Samsung com experiências interessantes, mas, no geral, as coisas ainda não estão funcionando a todo vapor aqui. A gente vê muita notícia, eu acompanho as notícias, a prefeitura, não lembro de que cidade, fez uma reunião no metaverso, primeira aula no metaverso, mas são coisas ainda que são coisas pilotos, são coisas experimentais. Então, assim, e até porque a nossa justiça, ela é morosa, né? Ainda que acontecesse uma violação hoje, você entrasse com uma ação qualquer, você vai demorar pelo menos aí uns 7, 8 meses para ter uma decisão de primeira instância, sendo muito otimista, né? Em termos de LGPD, que é uma coisa que eu trabalho, a gente já tem aí a lei em vigor há 2 anos, e a gente tem, pelo menos em São Paulo, até 4 meses atrás, a gente tinha uma média de 1.000 sentenças falando no assunto. Então, é uma coisa que vai demorando para apurar. E, assim, por isso que eu brinco, eu falo que cabe à geração de vocês construir realmente algo que pare em pé em relação ao metaverso, né? A minha geração vai apanhar e tentar entender, a do Bruno vai tentar entender, e a de vocês vai construir uma coisa que realmente faça sentido. Eu acredito bastante, por estudar a questão do metaverso, eu acredito que realmente é uma nova forma de acesso ao conteúdo eletrônico. Mais do que um ambiente virtual, é a nova internet. Eu vejo dessa forma. Posso estar enganado. Marketplace, né? Vai ser É um marketplace, são tudo integrado, né? Um shopping center de marketplaces, né? Porque aí você para ver, né? Para quem um marketplace, por exemplo, pensa nas americanas. As americanas, é que a Americanas talvez não seja o melhor exemplo, mas vamos seguir nela. A Amazon no Brasil. Eu nem sei se a Amazon no Brasil tem loja, de fato. É um marketplace. Você ali centraliza produtos de outras pessoas que você não precisa ter um estoque, você não precisa ter estabelecimento, você não precisa ter funcionário. Você faz a intermediação entre quem quer vender e quem quer comprar. Então, assim, antigamente você tinha lá 1 milhão de lojas, Casas Bahia, Pernambucanas. Vocês nem são da época da J. Mafus. Americanas mesmo, e hoje todas elas acabaram migrando para o marketplace. Você tem uma economia muito significativa quando você não precisa de estoque, quando você não precisa de armazém, depósito, funcionário, limpeza, tudo isso é muito impactante para a empresa. Então elas foram migrando para o marketplace. Agora você ainda tem uma outra forma, um outro formato, né, de marketplace que é o metaverso. Eu confesso que me preocupa muito. Ao mesmo tempo que é um negócio que eu acho que é super legal, é super inovador, me preocupa porque quem cria, quem inventa, não faz o mapeamento das consequências. Nenhum, assim. Então, só que assim como eu falei, os infratores, eles são muito rápidos, tão rápidos quanto quem cria. Então, logo vai começar a aparecer fraude no metaverso, vai começar a aparecer crime no metaverso tão rapidamente quanto as inovações. E o judiciário, a legislação, os advogados não estão preparados para poder lidar com isso.
Aliás, a professora Cris, né, que foi quem me convidou, já é uma especialista nos crimes do metaverso, é uma pessoa que está estudando isso a fundo, e assim, vai acontecer, né? Tem a questão lá já dos abusos sexuais, e fraudes, isso vai acontecer muito, né? A partir do momento que você começa a lidar com NFT, você começa a lidar com blockchain, que são coisas que teoricamente são rastreáveis, teoricamente você consegue marcá-las como fruto de algum tipo de operação ilegal, mas é o que o Bruno está falando. A mesma velocidade de quem cria é a velocidade de quem quer fazer a bagunça. É uma guerra de inteligências. Na parte de segurança digital que eu trabalho, é uma guerra constante e diária. Você cria uma proteção, alguém cria uma violação, cria uma proteção, cria uma violação dia a dia. A criatividade do ser humano vai longe. As grandes empresas, inclusive, contratam infratores, né? Sim. Santander, por exemplo, eles abrem vaga para quem conseguir hackear o sistema de segurança deles. Então, assim, não que seja um incentivo, mas é legal que você tenha também um outro lado, né? Quem cria e quem tenta invadir, porque você preza pela segurança do seu negócio. Mas é difícil, viu? E assim, pensando em escassez técnica, você pensa que são poucos advogados, escritórios especializados em propriedade intelectual no Brasil hoje. E quando você vai afunilando ainda mais, quando você entra na parte de NFT, metaverso, você cai para um volume muito menor. Então você tem ali, é diferente do direito tributário, trabalhista, que você tem um monte, assim, estoura um cano de tributarista você pega em Campinas. Mas quando você fala em propriedade intelectual, a proteção de dados ela deu um boom agora também, né? Mas fictício esse boom, né? Que o pessoal entender do assunto, a maioria não. Exatamente. Mas assim, pelo menos é um boom que tem vai ter um grande volume também de demanda. A propriedade intelectual, eu pelo menos, talvez você tenha visto diferente aí, Walter, mas eu tenho visto um crescimento muito moderado de advogados e pessoas que trabalham com propriedade intelectual. Ainda é muito escasso, ainda é muito. Tem pouca gente no mercado. E é uma área, para você estar na faculdade... doutrina, né, de produção de doutrina boa, ela é super moderada, super moderada. Exato. E mesmo de casos, né? Você tem poucos juízes que se dão o trabalho de estudar e se especializar em propriedade intelectual. Vocês que estão na faculdade ainda, é uma área que ela pode não ter o maior volume de demandas do planeta, mas se você vai colocar no pacote proporcionalmente o número de casos para o número de advogados, é uma boa área para se trabalhar. É uma área e ela é mais leve. Eu, pelo menos, quando abri o escritório, inclusive até ia falar disso, agora que eu vi que meu nome aqui está como LRI, eu sou do BDFA, o LRI é o escritório parceiro que eu trabalho. Eu acho que eu tive que entrar numa última reunião com o LRI, porque quando eu abri o escritório, eu comecei com um cenário um pouco mais macro, mas o que eu sempre fiz na minha vida foi propriedade intelectual. Os últimos 12 anos da minha vida foram de propriedade intelectual e contratos, né? Contratos mais relacionados à propriedade intelectual. Hoje, meu escritório, eu rodo, eu não vou mais atrás de cliente, eu não ligo para o McDonald's, não ligo para a Diageo. Esses clientes, eles chegaram através de escritórios parceiros. Então, os meus clientes acabam sendo escritórios que não têm área de propriedade intelectual, porque todo escritório faz trabalhista, civil, tributário. Então, o que eu faço? Se eu vou atrás de um cliente final, é um cliente final. Se eu vou atrás de um escritório grande que não tem propriedade intelectual, ele vai me trazer 10, 5, 7. Porque tem poucos escritórios que fazem, e o volume de casos ele é bem significativo, assim. E dentro da propriedade intelectual, você ainda vai funilando. A parte de patentes, você vai precisar, às vezes, de um engenheiro. A parte de direito autoral, para quem é só advogado, eu sou músico também. Então, eu acabo pegando muitos casos de artistas como Jota Quest, Vitor Clay, Ana Gabriela, tal, porque eu sou muito mais porque eu sou músico do que por ser advogado. Então, você acaba precisando de algumas outras áreas para atuar com propriedade intelectual. Você precisa ter uma noção de software, de algoritmo, de código-fonte, de patente. Você precisa ter uma noção mínima ali de engenharia. Não precisa fazer um curso de engenharia, mas você precisa entender um processo, um produto, desmontar um produto e ver ali dentro, comparar as infrações ou não. É claro que você vai ter o auxílio de engenheiros e tal, mas a propriedade intelectual é uma área muito mais leve. Então, até brincando, hoje eu coloquei uma camisa
tirei o pó da camisa para fazer a vídeo aqui, mas eu trabalho de camiseta. Aqui no escritório, ninguém fica na formalidade, tênis, camiseta. Tem cliente que é um cara mais tradicional e tal, aí você vai lá e bota uma camisa. Terno e gravata, aqui é proibido. Proibido. Quem chegar aqui em terno e gravata vai voltar para casa. Então, assim, é uma área mais leve, que te permite fazer isso. Você vai lidar com artista, você vai lidar com engenheiro, você vai lidar com um cara que tem uma loja. É de fato mais leve. Então, assim, eu sou muito suspeito. Vocês que estão na faculdade ainda e podem escolher, é uma área que te dá, pelo menos eu fiz isso aqui no escritório, te dá uma impressão de que você não está mais no direito. Tá? Então, né, claro que tem escritórios. Você pega um Montauri, você pega uma história mais tradicional, assim, vai te dar uma cara de história de advocacia tradicional. Mas é uma área que te dá uma oportunidade de trabalhar com o direito de uma forma muito mais leve do que o fórum, do que o direito do trabalho, do que o tributário, aquela zona tributária que é o país. Então, você tem uma oportunidade diferente e tem poucos profissionais especializados no mercado. Chega a ponto das pessoas se conhecerem muito, assim, né? Completamente. Os congressos são sempre os mesmos. Eu vou fazer perícia. Os assistentes técnicos, normalmente, são pessoas que eu já conheço há algum tempo, né? E aí fica todo mundo amigo. Chega num ponto que é curioso, porque não dá nem para falar em favorecimento, porque você conhece os dois lados, né? Você já tem amizade com os dois lados. Sim. Principalmente entre assistente técnico e perito. E quando eu estou com assistente técnico, normalmente o perito é conhecido. Né? Então, porque é uma área enxuta realmente. E se a gente for ver bem, olha, a lei ela é lá de 96, né? Isso já é a última lei, mas a gente já tem uma estrutura de IPI no Brasil há muito tempo. Mas as varas especializadas, eu vi surgir no Rio de Janeiro, eu já advogava, quando eles centralizaram as varas que iam cuidar do assunto. Em São Paulo, faz o quê? Uns 6 anos que a gente tem varas especializadas, né, que criaram as regiões administrativas, colocaram, inclusive, junto com a arbitragem e falência. Então, assim, é um pouco mais especializada, mas não é especializada. Então, assim, imagina quando a gente falar de metaverso. Que eu estou falando de um negócio que já tem 50 anos no Brasil, que agora os juízes estão se especializando. Exato. Imagina quando a gente falar de metaverso. Uma violação. Vocês imaginam, eu tenho uma experiência curiosa. Eu comecei a trabalhar com direito digital em 2006. Vocês não tinham nascido, acho que nem o Bruno tinha nascido em 2006. Sim, eu sou de 89, pô. Eu sou de 89 e ó que eu tô meio acabado já, viu? Passa bem, viu? E em 2006 eu tive que chegar para um juiz, na época não existia processo eletrônico, aquele pacote para eu despachar com o juiz, pedindo a quebra do sigilo telemático. O que eu precisava saber? Eu precisava que o juiz me desse uma decisão para eu ir na telefônica, na época chamava telefônica, Telesp, na verdade, para que eles me dissessem quem era o dono daquele IP. Isso hoje, carne de vaca. Mas em 2006, você ir para um juiz levar isso, a chance do cara não ter a menor ideia do que você estava falando era enorme. Eu dei a sorte de pegar um juiz jovem. Esse foi meu primeiro caso de direito digital. Se fosse um juiz de 60, 70 anos, ele ia olhar para mim e ia falar, filho, não sei nem do que você está falando, protocola lá, eu vou ver. Dei a sorte nessa época de pegar um juiz que era mais jovem, que estava um pouco mais atualizado, consegui eliminar. Mas assim, você vê, e eu estou lá em 2006, que não é tão longe, e toda a evolução. Imagina a hora que você tivesse que hoje lá no juiz falar, olha, violaram a minha marca no metaverso. O juiz vai olhar para você e vai falar, você está de brincadeira, né? O que é metaverso? É um jogo? Né? É Fortnite? Eu tive tem um mês um caso do outro eu, uma banda lá do Rio de Janeiro, né? Uma questão de discussão de obra, fonograma. E aí eu protocolei a petição e depois eu tive que marcar uma reunião com a juíza para explicar a questão de obra, fonograma, contrato de edição da Som Livre e tudo mais, porque ela indeferiu um negócio que era muito escancarado. Aí eu expliquei para ela, falei assim, mas isso aqui você indeferiu isso aqui. Ela falou, tá, então eu vou rever a decisão. Aí ela... Mas porque era um negócio assim, é técnico, mas e é difícil você explicar isso para advogado, é difícil explicar isso para juiz, e estamos falando de um negócio assim, direito autoral, que tem aí, já tem sei lá quanto tempo, já daria para os juízes terem uma boa noção disso, mas também não dá para querer que o cara saiba de tudo, né?
Imagina no metaverso. Exato. E assim, tudo bem, a gente fala de São Paulo, fala de comarcas grandes, Campinas. Agora, imagina comarcas menores, que nem hoje eu estou em Atibaia aqui. A gente tem aqui em Atibaia, se eu não me engano, 4 varas, que os juízes cuidam de todos os assuntos, tributário, criminal, civil, propriedade intelectual. Como assim ele vai entender todos os assuntos? É muito difícil isso, né? E realmente precisaria, era muito mais importante, e quando a gente fala, né, da questão da digitalização da justiça, o juiz não precisa mais estar presente. A gente tem vivido sem o juiz presente. Por que não centralizar nos juízes que entendem do assunto, independente de comarca? Seria uma coisa muito mais útil. Pega um juiz que entende de IPI, 2 ou 3, 4 juízes, e assim, todos os casos de IPI ficam com eles, não importa a comarca. Tinha que ter uma reestruturação nesse sentido, as decisões ficariam muito melhores, a segurança jurídica aumentaria, porque realmente o juiz não tem como saber. Uma vez eu fui numa palestra do Denis Borges Barbosa. Se vocês quiserem estudar PI, eu sugiro começar por ele, eu gosto muito. Polêmico, terrível, mas eu gosto dele. Né? Eu fui numa palestra dele na escola da magistratura do TRF. Tinha lá 50, 60 juízes federais, 2, 3 advogados, 2, 3 agentes da propriedade intelectual. Ele começou a palestra com propriedade de falar isso, dizendo assim, o problema da propriedade intelectual no Brasil é que os juízes não entendem do assunto. E realmente ele é um grande doutrinador do assunto, isso. E falando no TRF, na Justiça Federal. E assim, ele não foi criticado, porque realmente aquilo não era uma crítica, aquilo era uma constatação. Né? Hoje a gente tem na Justiça Federal no Rio decisões melhores porque são juízes dedicados ao assunto, que estudam o assunto. Né? Fica muito mais fácil do que um juiz generalista. Né? O advogado generalista ele já sofre muito, o juiz generalista também. Né? Você tem um foco. Não vai ser fácil para vocês, viu? Pior que eu vou pegar o olho do furacão também, viu? Eu não vou conseguir fugir disso aí. Não tem como, né? Não tem como. E eu acho que assim, acho que a grande lição que fica, que eu acho que a pulga gigante que eu gostaria de colocar atrás da orelha de todo mundo, porque eu já durmo com ela, até tá ficando corcunda de tão grande, é a questão da territorialidade, que lei que a gente aplica. É verdade. Né? Porque você tem muitos elementos dissociados em países diferentes. E você pode ter, de repente, alguma coisa, inclusive, em área internacional, que não está em país nenhum. Né? Às vezes, até para dificultar, você pega aí uma empresa que resolve criar uma plataforma de metaverso num navio em águas internacionais. E aí? O que a gente faz com esse cara? Ah, o navio tem que ter bandeira de algum país? Hoje tem. Será que? Fica difícil, gente. Então, a gente tem aí uma lição de entender. Eu acho que teria que ter. Aí é o mundo dos sonhos, né? Por exemplo, eu trabalho com LGPD. Quando eu falo assim, o meu mundo ideal, a empresa nenhuma vai conseguir trabalhar. Mas os dados não vazam. Então, assim, o mundo dos sonhos seria você ter uma legislação harmonizada, uma legislação para esse ambiente ficto internacional, principalmente em relação à propriedade intelectual, de repente a OMP criar uma plataforma de registro para o metaverso, por exemplo. Né? É verdade. Que não precisa, porque hoje eu precisaria sair correndo tudo quanto é país que tem plataforma. E ficaria uma fortuna. Fazer algo parecido com o que eles fazem para disputa de domínio, né, de repente. Isso. Né? Porque vai dar problema, porque de repente você tem uma marca que está deferida em 2 países diferentes e os 2 estão em boa fé, os 2 estão tranquilos, e quando você joga os 2 dentro de uma mesma bacia, quem é que tem mais direito? Às vezes nenhum dos 2. E aí a gente teria que ir para uma solução de conflito, uma harmonização disso. Porque muitas vezes não é má fé. Uma coisa que a gente aprende em PI, eu acho que vou jogar aqui, mas eu acho que o Bruno tem a mesma experiência, que as ideias, elas estão no ar. Então, às vezes, você vê duas frentes que saem com a mesma ideia, o mesmo processo criativo, e ninguém copiou ninguém. Muitas vezes isso acontece. Né? Não, isso é verdade. Eu vi outro dia o Pedro Calais, vocalista da Lagoon, falando exatamente isso. Ele falou, cara, a gente lançou na mesma semana uma música que a Anitta também lançou, uma música muito parecida, e ela tem a mesma melodia. Tipo, ele falou, não dá para falar que um é plágio do outro, mas elas têm a mesma melodia entre elas. E aí você vai entrar numa discussão... As influências, né? Às vezes é isso. Na música pode ser isso. Eles ouvem as coisas e aquilo acaba te levando a criar alguma coisa parecida, né? Referência, né? É interessante. Então, pensar nisso, né? De criar, de precisar ter uma lei
harmonizada de alguma forma, né? Ou uma regra harmonizada. Já que é um ambiente ficto, né? Eu não gosto da ideia do metaverso ser ambiente. Para mim, o metaverso é só uma ferramenta. Mas, assim, imaginando uma ideia de ambiente ficto, que se cria uma regra para o ambiente ficto. Olha, no ambiente ficto vai aplicar a lei americana, ok, de tal estado. Pelo menos você tem um norte. Já vai aplicar a lei do Suriname. Maravilha, vamos estudar a lei do Suriname, é o que vai aplicar lá. O que não dá para ficar é perdido nisso, de que vai depender da sede da plataforma. Aí começam os problemas, igual aconteceu com o Instagram aqui no Brasil, né, que não tinha representatividade. Não foi o Instagram, era o Telegram. Não tinha representatividade no Brasil. Então, assim, será que toda plataforma que um brasileiro acessar vai ter que ter representatividade no Brasil? Olha que confusão. É igual o projeto Lei lá que tenta regulamentar as criptomoedas. Gente, os caras metem VPN, usa IP da Rússia e continua operando. Desculpa. Esquece, não é por aí que o Banco Central vai resolver o problema. Tem que ser realista, não adianta ficar... Então, assim, o que eu vejo, né, para o futuro da API no metaverso, para o futuro de toda a legislação no metaverso, é ter uma regra, pelo menos com o norte, harmonizada. A gente precisa ter uma linha para seguir, porque senão vai ficar uma coisa realmente o samba do crioulo doido, como dizia um professor meu de direito tributário. E o pessoal é criativo para arrumar meios de solução, né? Meu Deus do céu. Porque se não tiver um norte, realmente, o que vai vir de criatividade por aí é isso. Acho que, da minha parte, eu não sei como que a gente está de horário. Qual que era a previsão de horário? Nós estouramos em meia hora ou a gente ainda tem meia hora? Não, o horário é mais ou menos até umas 8 horas, assim. Não. Então, já que você... eu gostaria de saber, Walter, você teria mais alguma coisa para falar? Olha, gente, a minha intenção era mais provocar vocês mesmo, de que vocês têm conseguiu, um grande viu? frente. Conseguiu. A gente, sabe aquela fala que você falou? Aquela fala que você falou ficou meio... Enfim, ficou meio... Vamos lá. Aquela frase que você falou, que foi a seguinte: quanto mais você estuda, mais dúvida você tem. Você, com certeza, você e o Bruno, com certeza, conseguiram colocar aquela pulga atrás da nossa orelha para a gente pesquisar ainda mais e ficar com mais dúvida e começar a pesquisar ainda mais para lapidar ainda mais, né? Esse metaverso, esse ambiente que é tão inexplorado e ao mesmo tempo explorado. E eu gostaria de perguntar se mais alguém tem alguma dúvida. Caso não, nós já vamos partir para o encerramento desse bate-papo maravilhoso. Tiago, você quer falar alguma coisa? Você quer falar ou você quer escrever? Eu posso falar mesmo. Sim? Bom, agradeço aí o Bruno, agradeço o Walter, foi um papo muito jóia, realmente sensacional. O pessoal do GED aí está recebendo vocês. E a gente acaba ficando realmente mais com dúvidas do que com respostas, mas também é muito, muito instigado para conhecer mais sobre a propriedade industrial, né? Uma questão que fica na minha cabeça é a seguinte: quando a gente entra nesse ambiente do metaverso, a gente é convidado a criar o avatar, né? O avatar é pretensamente o que seria a nossa versão nesse universo virtual. E aí eu fico pensando, qual seria a proteção jurídica dada ao avatar? Uma vez que, assim, em um ambiente futuro do metaverso, a ideia seria cada um ter um avatar único, né? Qual seria a proteção, a natureza jurídica do avatar? Eu inicialmente vejo como direito autoral. O que você acha, Walter? Dá para trabalhar a ideia de um direito autoral como se fosse um personagem, né? Você até conseguiria hoje proteger realmente. Você pega o desenho ali, né, a estética do teu avatar. Você pode dar características ali psicológicas, né, para criar um registro de personagem. A Biblioteca Nacional está engessada desde o começo da pandemia. Os caras morreram, né? Com perdão dos profissionais que trabalham lá, mas assim, não existe mais. Está igual o Detran de São Paulo, não existe. Então, você vai para uma plataforma eletrônica. Eu falo muito do Auctores, porque é o que eu uso, mas tem outras. Você vai lá e protege. Então, você tem uma proteção autoral daquela estética e daquelas características do personagem.
Agora, não é, eu entendo que não é muito isso. Você está pensando se alguém poderia reproduzir aquilo enquanto avatar ou não. A gente acaba usando plataformas presets, né? Na verdade, são presets que não estão todos iguais. E aí começa o primeiro problema. Por exemplo, o meu avatar lá, eu não fiz nenhuma aquisição. Não vou ficar gastando dinheiro, por enquanto, com aquisições no metaverso. É uma coisa que eu estou estudando. Mas o meu avatar, ele tem lá uma calça jeans e uma camiseta. Ele não está adequado, por exemplo, para participar de uma audiência virtual no metaverso, que já se fala nisso. Né? Aí o que eu vou ter que fazer? Comprar bens digitais. Então aí começa a ter, aí sim eu vou ter ele mais individualizado. Talvez o que vai me deixar uma proteção jurídica seria a individualização através dos bens adquiridos por NFT, que vai estar tudo registrado no blockchain, que vai me acompanhar, vai acompanhar esse avatar ao longo, né, do metaverso. Mas uma proteção jurídica efetiva eu ainda não vejo, né? Aquilo que até foi a resposta lá para a Giovana. A gente não tem um ordenamento jurídico. Eu, muitas vezes, nas lives de LGPD, eu falo, sabe qual é o problema? Não dá para a gente sair dessa live, ir numa livraria e comprar bons livros tratando de casos do assunto práticos, porque a gente ainda não escreveu, nós que estamos trabalhando com isso, tem livros muito bons de privacidade, o Bruno Bione é um amigo, um cara brilhante, tem outras pessoas brilhantes, mas assim, a própria Patrícia Peck lança muita coisa, mas assim, não são livros tratando de doutrina como você tem direito civil, por exemplo, como você tem tributário, como você tem trabalhista, anos e anos de experiência. E vou te ser sincero, se tem algum livro escrito sobre direito no metaverso hoje, é criatividade, porque não é experiência. Não tem vivência, não tem doutrina, não tem julgado, não tem nem sentença de primeiro grau tratando do assunto. É criatividade, é como eu acho que vai ser, que é como o texto que eu fiz, que é como um texto, como uma conversa que a gente está tendo aqui. É o que a gente acha que pode ser, é uma visão clínica de aonde os problemas podem surgir, né? Porque por mais que a gente tira o terno, né? Hoje eu normalmente estou pelo menos de paletó nas situações. Hoje eu estou menos formal até do que o Bruno, mas a gente tira a roupagem, mas a gente não pode tirar uma coisa que a gente tem sendo advogado, que é ser pessimista. Você tem que ver aonde vai dar problema. Se você for otimista como advogado, não, vai ser empreendedor. Empreendedor precisa ser otimista. O advogado tem que ser pessimista. Ele tem que olhar para o negócio e falar assim, isso pode dar problema aqui, pode dar problema aqui. Para quê? Para pensar na solução prévia daquilo. Né? O melhor cenário do advogado é o advogado preventivo, que antes dos problemas acontecerem, ele já teve uma visão ali, olha, que é o que eu estou falando, territorialidade. Para mim, o maior problema ali vai ser territorialidade. Então, o que eu acho que teria que ser uma preocupação da gente? Como é que a gente resolve territorialidade? Né? Então, assim, você tira a roupa de advogado, mas continua sendo pessimista. Eu acho que é um pouco disso. E o caso do Avatar, você ainda precisa ver, assim, não vai ser um direito de personalidade, né? Vai ser um negócio que pode ser que tenha sei lá, um código, fonte dentro de cada avatar, pode ser que seja um desenho, mas quem cria esse avatar? Ele vai ser seu porque você comprou, ou você vai ter só o direito de uso e vai ser da plataforma que desenvolveu? Ou você vai poder desenvolver e importar ele para a plataforma, que essa seria a ideia central, mas você ainda não tem isso funcionando na prática. E aí, o que eu estava pensando aqui, né? Quando o Walter estava falando sobre o futuro, que quanto mais vocês estudarem, mais problemas vocês vão encontrar. Uma das coisas que eu mais brinco no direito, que me entristece um pouco, como eu advogo para muitas marcas grandes, eu faço muito contrato de imagem, contrato de influenciador, e assim, é assustador o que esses caras ganham de dinheiro. Assustador. Você fala assim, caralho, eu estudei, fiz 4 pós-graduações, aí chega o cara que vai lá, eu não vou dar nomes aqui, mas o celular ele faz 250 mil reais com 3 stories e um feed, um post no feed. E aí você fala, pô, gastei 8, 15 anos da minha vida estudando e vem essas coisas. Agora, e aí? Precisa começar a pensar em influenciadores do metaverso agora. Agora, como que esse influenciador do metaverso vai explorar a própria imagem de um avatar dentro do metaverso? É problema atrás de problema que você começa a pensar aqui. Essa discussão ela pode durar 10 dias. Se a gente começar a pensar em coisas que podem acontecer, que vão acontecer, porque você acha que esses influenciadores aqui... Porque o influenciador nada mais é do que um cara que está construindo no terreno do outro. Então, ele está construindo um patrimônio, que é fotos, vídeos, seguidores, dentro de um território que não é dele. É a mesma coisa no caso do metaverso. Que remunera ele porque tem publicidade ali. Exatamente, exatamente. E aí, como que você vai fazer lá
o Whindersson Nunes do metaverso. Porque já é um próximo passo. E aí a gente... Sim, imagina, aí o cara lá no Japão cria o Whindersson Nunes, vai estar... O Whindersson Nunes vai ter dinheiro para brigar lá, mas precisa ter disposição. Como é que ele vai brigar? Que direito ele teria, por exemplo, lá no Japão? Ainda que nesse caso a gente está falando de personalidade dele, mas vamos imaginar que seja um nome fictício, né? Como é que ele vai brigar? Que direito ele tem lá no outro país? Exatamente. Realmente a gente não veio para solucionar nada aqui, viu, gente? Sexta-feira, essa hora, a gente só veio deixar vocês no terror, né? Mas é na provocação que a gente cresce, né? Não... É isso aí. Mar calmo nunca fez bom marinheiro. É isso aí. Mas eu acho legal, assim, que vocês estão com um quórum bom para uma sexta-feira falando de propriedade intelectual. Isso já me anima com o futuro, assim, de PI, porque tem 12 anos que eu trabalho com PI e esses 12 anos seguem sendo as mesmas pessoas, dos mesmos escritórios. E essa garotada, vamos falar assim, eu me sinto muito velho falando garotada, tem uma dificuldade muito grande em se aprofundar em algumas coisas. Então, eu sempre tive dificuldade de contratar estagiário no escritório, e tal, porque é uma turma que não tem mais a paciência de 3, 4 pós-graduações e mestrado, talvez nem seja mais o caso. Hoje as coisas são tão mais afuniladas, assim, talvez não seja mais o caso de você passar 5, 6 anos dentro de uma faculdade, estudando coisas que você vai jogar fora. Eu não tenho ideia mais do que é direito administrativo, e nem quero. Direito constitucional, eu só quero os artigos que falam de PI, não quero mais nada. Então, direito criminal, crimes empresariais, umas coisas assim que eu não trabalho com isso. E é muito duro você ter que gastar aí 5, 6 anos da sua vida estudando coisas que você vai usar 25%. Eu acho que a tendência é que agora as coisas comecem a vir um pouco mais mastigadas para acompanhar uma geração que não está mais disposta a passar 5 anos dentro de uma faculdade estudando metade dela assuntos que não tem o menor interesse. Na minha época, o professor não deixava a gente ficar com o celular na mão. Agora, que professor faz isso? Não tem como você tirar o celular da mão do aluno mais. Vai tomar um celular na cabeça se você falar um negócio desse para um aluno. Eu me formei em 97, não tinha celular. Não existia, a gente não tinha esse problema. A sua geração foi a mais fácil para o professor. Porque hoje o professor não pode nem falar besteira mais em aula, que alguém vai filmar o cara ainda por cima. Com certeza. Sabe que é até interessante, né? Já que a gente tem um tempinho, mas na questão da evolução da tecnologia, quando o Bruno começou a falar, ele falou você falou de algum tipo de contrato aí de fonograma, né? Eu uma vez fiz um contrato que era com a Paramount. Eu fiz com a Paramount, depois da Paramount, esse cliente pulou para a Sony. E a briga era sobre o direito de reproduzir DVDs. A briga central era essa. O DVD era a menina dos olhos do contrato. Numa renovação posterior, eles tinham feito tanta amarração em cima do DVD que tudo que eles tinham era o DVD, que não existia mais. Caiu. Então, assim, o contrato acabou. Existia muito uma ideia, né, de que no contrato de direito autoral, tudo que você previsse de novas tecnologias, era tudo nulo, né? Você não pode prever uma amarração para o futuro, para coisas que ainda não existam, né? Mas, assim, a minha geração viu muito claro a fita de vídeo, que vocês não têm ideia do que seja, uma fita de vídeo, que virou um DVD, que virou um Blu-ray, e cada coisa durou menos. A fita de vídeo durou 20 anos, o DVD durou 10, o Blu-ray durou 3 meses. E aí veio o Netflix e acabou com tudo isso. O Walkman, o reprodutor de CD, iPod, ninguém mais usa iPod hoje em dia, e iPod é novo, durou muito pouco. Durou muito pouco. Então, as coisas cada vez vão durando menos. E quando você vai pensar em contrato de PI e que você não pode amarrar coisas que vão vir no futuro, fica até um pouco sem sentido, porque vai durar muito pouco. Você faz um contrato de 5 anos que, às vezes, o objeto ali não dura 5 anos. Mas hoje as editoras, gravadoras todas colocam todas as ferramentas que surgiram no futuro, né? E vamos que vamos, né? Não tem como não colocar. Porque vai surgir, né? Vai surgir em todos os meios que venham, que se possa fixar. Né? Quanto tempo tem o Spotify? Tidal, Deezer.
Quanto tempo? Sei lá, 5 anos, no melhor dos mundos. É que a Netflix nos Estados Unidos, eles tinham uma outra operação, né? Eles mandavam a fita para sua casa. Agora, o Netflix, da forma como a gente tem hoje, tem quanto tempo? É muito pouco tempo. Até porque a forma como... O DVD, ele ainda é famoso, mas ele foi desvirtuado. Hoje os sertanejos, eles gravam DVD, mas eles não vendem como DVD, né? Eles lançam na internet, tá? Tá no YouTube, tá? Mas o DVD físico, pô, eu duvido que algum de vocês tenha o DVD player em casa. Ninguém mais tem. A não ser a casa da avó que não quer jogar fora. Tem uns 3 guardados no armário lá, com dó de jogar fora. Os computadores não vêm mais com entrada para CD. Exato. Eu tinha quase 1000 CDs. Até o MP3 chegar. A hora que chegou o MP3, eu falei, caramba, dá pra gente começar a trocar arquivos. Né? Mas isso muda pro artista. Então, por exemplo, eu tenho a banda, a gente grava muita coisa. Antes você precisava produzir e gravar um CD. A galera comprava um CD por conta de uma música, 2 músicas. Aqueles CDs de novela, que vinha lá aquele monte de música horrorosa, mas você queria ouvir 2. Aí você ia lá e comprava o CD por causa daquilo. Hoje acabou. Hoje, para um artista lançar um álbum, ele pega o álbum, ele grava antes, aí ele vai soltando uma por uma. Ele lança uma hoje, daqui um mês ele lança outra, daqui 2 meses ele lança outra. Depois que ele lançou 10, aí ele tem a brilhante sacanagem e ideia de fazer um álbum com 12, mas ele já lançou 10. Ele vai lançar 2 novas e mais 10. Mas é o mercado. Porque senão esse cara vai queimar um álbum de 12, a galera vai ouvir 1, 2, porque são as de trabalho, e acabou, ele enterrou 10 músicas. Então, a forma de você explorar o seu produto mudou completamente por conta das plataformas, né, dos meios. Os artistas hoje eles sofrem com isso. As músicas são muito descartáveis, completamente. Tem um livro muito interessante que fala disso, até um livro que não é um livro jurídico, né, mas é um livro de um diretor, que é do André Midani. Não sei se você já leu do LP ou MP3, ou do vinil MP3, alguma coisa assim, o livro, que ele conta justamente a desconstrução que a própria gravadora começou a focar tanto numa música só e sair do contexto, que na minha época, um álbum, ele tinha uma capa que você admirava, ele tinha um encarte que você admirava. Um encarte, você desdobrava. Tudo aquilo era palpável, então você comprava essa experiência de um conjunto da obra. E, de repente, a hora que você começa a ter esse negócio de uma música de sucesso e o resto é carregação, você está tirando esse conjunto da obra, e a hora que você começa a lançar isso dessa forma, a pessoa já não quer mais consumir a obra, né? A gente tinha os LPs organizados, né? E deixa, então, assim, quem acabou destruindo mesmo essa questão da obra não foi o Napster, não, foi a própria indústria fonográfica perdendo o contexto de uma obra, de construir uma obra. As músicas estão ficando mais curtas porque assim elas dão mais plays e mais receita. Você tem e é muito difícil quando você para analisar o cenário musical. Hoje a música ela tem que fazer sucesso porque ela tem dancinha no TikTok, não necessariamente a música. As gravadoras não gravam mais, pô. Você tem uma gravadora Sony, Universal, Warner, as gravadoras elas não têm estúdio mais de gravação, ninguém grava mais. Você grava num outro estúdio, numa outra produtora, e elas distribuem, elas exploram o seu fonograma, mas elas não gravam mais. E eu vejo essa transição ela é muito dura para artista que é da velha guarda. Então, assim, os caras do Jota, que eu tenho uma relação mais próxima, eles vão sofrendo esse negócio de venda de catálogo, quanto tempo explora, não explora. Zélia Duncan, outro dia eu estava conversando com ela exatamente disso. Ela falou, cara, pra gente é um inferno, porque eu sou da velha guarda e você tem uma previsão num catálogo. Eu gravava uma fita cassete e ficava ouvindo no carro para ver se estava bom, né? Exatamente. Então, assim, e até hoje, 100 anos depois, você não tem uma decisão pacífica sobre ou um entendimento do juiz sobre uma obra ou um fonograma. O negócio do metaverso, se virar, que essa é uma outra discussão, se virar, é coisa que vão 20 anos até ter solução pacífica, né? Sim. Ainda vai começar a ter decisões controversas. Ainda não chegamos nas decisões controversas ainda. E sabe quem vai decidir isso? Vocês, como juízes, como promotores, como advogados, vocês é que vão operacionalizar mesmo isso.
Porque as brigas efetivas com estrutura vão começar daqui, se der certo, como o Bruno está dizendo, daqui 7, 8 anos, realmente começando, né, a fazer sentido, a ter uma questão financeira realmente relevante, né? Porque hoje a gente fala muito em investimentos altíssimos do metaverso, mas são investimentos da indústria da moda, que precisa colocar esse dinheiro em algum lugar, até para fins, né, de operação, de estrutura, de É investimento de quem tem budget para botar em algum lugar. Sim, o cara que é pequeno, ele não vai sair que... Porque assim, mas é um risco também. Você pode assumir um risco de um negócio que pode te dar um lucro bizarro, porque você assumir um risco alto quando ninguém assumiria, mas você também pode jogar dinheiro fora. Daqui 2, 3 anos, você pode falar, cara, esse negócio de metaverso aí, larga a mão. Porque hoje tem venda, né, de ativos do metaverso, de ativos digitais fixados em NFT, em leilões oficiais mesmo, né? Mas, assim, isso está acontecendo hoje porque tem um interessado. É o que o Warren Buffett fala, por exemplo, das criptomoedas, elas valem porque alguém quer comprar, né? Você comprar um NFT de uma obra, ele vale porque você quer comprar. Se todo mundo perder o interesse naquilo, acabou. Aquilo que você pagou 70 milhões, ninguém mais quer comprar. Né? Até porque a ideia do NFT, você está comprando o quê? Um recibo. Né? Na verdade, você não está comprando a obra ela está aí. Você está comprando um recibo de que você é o dono da obra. Mesmo assim, com alguns cuidados, porque tem diversas formas de NFT, isso é uma coisa interessante de vocês saberem, não sei se alguém explorou isso aqui essa semana, mas você tem uma forma de NFT que você está comprando a obra efetivamente. Só que assim, o tamanho do download daquilo, de criar esse NFT, ele é absurdo. Então, não é o que você vai comprar. Isso nem existe quase no mercado. O que você vai acabar comprando é uma cópia autenticada lá na frente. Muitas vezes é isso. Né? E assim, quem é que tem interesse? Hoje você tem. Por que você compra, por exemplo, um Nike no metaverso? Porque você tem um avatar e você quer que aquele avatar tenha aquele status. Você compra só o valor agregado. O produto ficou fora e você comprou o valor agregado. Que faz sentido porque você está usando o metaverso. Se o metaverso deixa de ser interessante para a sociedade, eu vi o Orkut crescer um monte, eu vi o Orkut sumir. De repente, o metaverso deixa de ser interessante, você não vai mais comprar. Você perdeu o que você comprou aqui. Então, realmente, tem uma questão da maturidade disso também, o quanto isso se torna efetivo. Eu até acredito, eu acho que vai ser uma forma de interação, eu vejo com bons olhos as questões das interações de trabalho, das interações de estudo. Se der certo, realmente é muito interessante para isso, mas com um monte de problemas aí para os operadores, futuros operadores do direito resolver. Eu confesso que eu não sei se eu tenho uma opinião formada. Na verdade, eu não tenho. Se eu acho que vai dar certo ou não vai. Porque eu acho que é muita coisa para o ser humano. O ser humano tem que lidar com a vida real, né? A pessoa tem filhos, tem que cuidar da casa, tem um jardim, você tem não sei o que lá, você tem sua loja, tem seu negócio. Aí você tem rede social para impulsionar o seu negócio. Aí você passa a ter, você tem seu produto anunciado no marketplace lá das americanas. E aí você ainda precisa se preocupar, além de ter 4, 5 redes sociais, porque você tem que ter Instagram, Twitter, Facebook está morrendo, mas aí você ainda tem que cuidar do metaverso. Eu não sei se o ser humano dá conta. O ser humano ele já não consegue passar muito tempo longe do celular. Você vai conversar com qualquer um hoje, o cara tá lá no celular o tempo inteiro, tudo se resolve pelo celular. E eu não sei se o ser humano está preparado para ter mais um negócio tomando tempo da vida dele, porque precisar não precisa. Matou a charada, né? Para mim, esse é o ponto. Você precisa do metaverso? Puta, não precisa. Hoje não. Se as coisas forem migrando para lá, a gente vai ser forçado. Goela abaixo. É sim. isso. Assim como todo mundo foi forçado a ter Orkut, depois o Facebook, depois o Instagram, e TikTok e tudo mais. É isso aí. No TikTok eu não cheguei. A minha geração não chegou muito no TikTok. Ah, eu entrei para botar um vídeo no escritório, mas aí me deu preguiça. Bom, gente, caso ninguém tenha mais alguma colocação a fazer, eu gostaria de partir para o final, porque restam 3 minutos. Passou muito rápido, foi um momento de muito aprendizado, um momento de aprendizado, um momento divertido ao mesmo tempo. Foi uma matéria, assim, digamos, foi um assunto que entrou na nossa mente de uma forma muito didática, de uma forma muito legal, com a apresentação do Bruno no começo, com as palavras do Walter complementando, vocês se complementando, e essa conversa foi incrível. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês no nosso evento. O Ged gostaria muito de agradecer. Eu gostaria muito de agradecer as pessoas que acompanharam a Semana do Direito Digital. E nós contamos também com vocês,
né, para próximos eventos, né? Vocês sempre estão convidados, nós adoramos o evento, né? A participação de vocês hoje. Muito obrigada de verdade. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Acho que é a minha primeira com a PUC, inclusive. Eu faço sempre umas coisas com a Facamp, tal, com a PUC daqui, né? Eu faço muito da PUC Santa Catarina. A de Campinas foi a primeira. Obrigado aí pelo convite, pela confiança. Prazer, né, Walter? Eu vou falar pessoalmente, mas virtualmente. Mas... a gente acaba não se encontrando tanto por aqui. Eu tenho escritório aqui em Campinas, mas eu fico na unidade de Floripa. Depois que você começa a morar na praia, você não sai mais da praia, não. Eu tô aqui em Campinas hoje, mas tô com dor no coração já de estar longe de casa. Eu tô baseado em São Paulo. Eu estava em Campinas de manhã, fui numa reunião em Campinas e vim para Atibaia agora à noite, mas minha base é São Paulo. Eu morei 3 anos, eu gastei minha cota. Obrigado, gente. Gente, eu quero agradecer também, primeiro, a professora Cris pelo convite, agradecer a vocês pela organização, agradecer o Bruno. O Bruno deu uma aula aí de PI para vocês, super sintética, mas super focada no que realmente é importante. Né? Eu acho que vocês iam ter 1 ano de aula para entender esses princípios aí que ele colocou. Na verdade, é isso mesmo. Né? Porque se a gente fosse dar aula disso, a gente também encheu um monte de coisa no meio explicando, mas o importante é o que o Bruno colocou. Quero agradecer, então, a todos vocês, agradecer o interesse de vocês em estudar o direito digital. Eu acho que a gente está realmente num caminho que o direito todo vai ser digital. Né? Eu brinco, antigamente o pessoal fazia curso de datilografia. Hoje você joga o teclado na mão do estagiário e ele se vira. O direito digital, para mim, vai ser o curso de datilografia daqui a 10 anos, mas alguém precisa estruturar isso. São vocês que estão estudando isso. Tive essa mesma experiência com grupos de estudo de outras faculdades, da FAAP, por exemplo. Vejo com muito bons olhos, né, a molecada, no bom sentido, molecada, estudando isso com interesse nisso. E agradecer a vocês pela oportunidade, agradecer pela paciência de vocês aí numa sexta-feira à noite estar aqui ouvindo a gente falar coisas do direito, né? Que são coisas que a gente é apaixonado. Vocês ainda nem tanto. Vocês vão se apaixonar por esses assuntos ou por outros também, né? Então é isso, gente. Muito obrigado. Um excelente final de semana. Bruno, parabéns aí pela tua fala. Parabéns para vocês pela organização. Muito obrigada, gente. Tudo de bom. Parabéns para vocês. E muito obrigada de verdade por terem topado esse convite. Foi um momento muito especial. Contamos com a presença de vocês em outros eventos, porque com certeza vocês sempre vão ter alguma coisa a acrescentar. Muito obrigada de verdade. Muito obrigada a todos que participaram. Tchau, tchau. Final de semana. Tchau, tchau. Obrigada, gente.